Em um mundo devastado por uma guerra brutal entre humanos e demônios, um herói é invocado para se tornar o guerreiro mais poderoso, forjando um histórico tratado de paz entre os reinos. Mas agora essa paz duramente conquistada está em jogo e mais uma vez nosso herói é invocado. Como ele enfrentará esses novos desafios? Essa é a história de Setsu, um herói que teve que voltar pela segunda vez para defender o outro mundo. Yuki, nosso protagonista, está em sua sala de aula perdido em seus pensamentos, quando sua colega Yuri vem conversar bem próximo a ele, perguntando por que ele está com esse olhar distante. Um pouco incomodado, ele pede para que ela não chegue conversando com essa proximidade para evitar comentários irritantes. Yuri não liga, afinal eles são amigos de infância. Ela então começa a bagunçar o cabelo dele dizendo que está muito grande e está tapando um de seus olhos, o que o deixa com uma aparência muito triste. Nesse momento, Yuki se afasta um pouco, mas ele sorri e se aproxima novamente dela quando ela pergunta feliz se quer que corte o cabelo dele assim como faziam antigamente. Yuki comenta que ela nunca muda e deixa com que ela corte seu cabelo. Yuri comemora e afirma que vai deixar ele com um visual super legal. Yuki, olhando pela janela da sua sala de aula, fica se perguntando como deve estar o outro mundo, quando de repente tudo fica escuro. No centro da sala se forma um círculo muito brilhante. Ninguém sabe o que está acontecendo, exceto o nosso prota que sorri e já imagina do que se trata. Em um instante, todos são teleportados para outro local. Ficam se perguntando como isso é possível, pois segundos atrás estavam na sala de aula. Yuki, por sua vez, fica feliz, pois havia voltado para o mundo o qual tanto sentia falta. Antes que as dúvidas fossem respondidas, eles se deparam com um exército de demônios que estão vindo em sua direção. Todos correm assustados, exceto Yuki e sua amiga. Nesse momento, ele sente um forte poder mágico vindo desses demônios. Um deles faz uma investida em direção ao nosso prota. Yuri pula e o abraça tentando o proteger. Olha o poder do amor, que lindo, hein? Quando Yuki vai receber o ataque, ele o repele com apenas um dedo, gerando uma forte onda de energia, derrotando alguns demônios instantaneamente. Antes que Yuri pudesse pensar o que havia acontecido, Yuki a segura pela mão e os dois correm para junto dos outros. Um exército de humanos aparece, passando por eles e indo direto combater os demônios. Yuki pensa por que dessa luta, pois a guerra entre humanos e demônios havia terminado. Então temos um embate, de um lado lanceiros e magos de fogo e do outro demônios de 4 metros de altura. Yuki sente o poder mágico vindo das armaduras, mas agora com mais clareza, e acredita ser um tipo de maldição. Aparece Elka, uma guerreira real, pedindo para que todos vão para a retaguarda do exército, lá estarão protegidos. Em seguida chega Glenn, outro cavaleiro real, comandando uma forte investida em direção aos demônios, e com apenas um golpe da sua espada ele derrota um inimigo. Elka, por sua vez, levanta sua rapieira em direção aos céus e invoca uma tempestade de lâminas de gelo, que aniquila vários demônios de uma vez só. Yuri se assusta de como Elka e Glenn são fortes, e Yuki sorri e concorda. Tempo depois, todos estão no castelo tendo uma audiência com o rei de Destinia, o qual agradece por eles terem vindo em um momento crucial para o reino, que está sendo invadido por demônios, e ele chama os alunos de heróis de outro mundo. Também relembra que o mesmo aconteceu 5 anos atrás, quando outro grupo de heróis também apareceu para ajudar. O rei acredita ser o destino. Os alunos não estão entendendo nada dessa história de destino e heróis. A princesa então se pronuncia, entendendo que eles devem estar confusos, e explica que há 5 anos atrás surgiu um herói vindo de outro mundo assim como eles, e esse herói trouxe a paz, acabando com a guerra que assolava todo o mundo de Eclair. A princesa pede ajuda de todos e entende que esse acontecimento não pode ser uma coincidência. Os alunos não têm ideia de como podem ajudar, pois não sabem lutar e muito menos utilizar magia, mas têm medo de serem expulsos do reino caso eles não concordem, pois lá fora eles vão ser alvos muito fáceis e com certeza vão morrer. Então os alunos aceitam e vão descansar em seus aposentos. No outro dia, Yuki encontra Yuri nos corredores do castelo. Ela está com muito medo e preocupada, mas nosso prota fala que não vai deixar nada de ruim acontecer com ela. Então Yuri fica mais aliviada. Momentos depois, os alunos estão treinando combate com espada com Glenn e magia com Elka. Yuki vê Yuri castando uma magia de fogo e se impressiona com seu talento. Yuki foge bem de fininho, mas andando pelos corredores encontra Elka, que fica enfurecida por ele não estar no treinamento, ainda mais em períodos de guerra, mas ele nem dá bola e pouco se importa. Elka diz que deve obediência, pois ela é sua superior. Yuki então começa a debochar, perguntando se quer que coloque Sama na frente do nome dela. Com raiva, ela admira a postura calma de Yuki em um ambiente estranho e novo. Elka, levantando a voz e se impondo, diz que esse jeito egoísta, caprichoso e indiferente de como as mulheres ao seu redor se sentiam a fazia lembrar de um herói que desapareceu 5 anos atrás. Ela ordena que ele volte ao seu treinamento, senão o fará à força. E Yuki dá um sorriso bem pretensioso, acha a ideia divertida e fala para ela tentar. Nesse instante, ela parte para cima de Yuki tentando acertá-lo, mas ele desvia com muita
muita facilidade. E antes que Elka pudesse entender como ele havia feito isso, nosso pica-prota lasca um tapão no bumbum dela, o que a deixa com as pernas tremendo. Yuki pergunta se agora ela está se recordando dele. Então ela se ajoelha na frente dele, tremendo, demonstrando total submissão e gritando com uma vozinha de loli, o chamando de Setsu-sama. Diz que esperou muito pelo momento em que o veria novamente. Nosso prota pergunta quanto tempo ainda ela vai ficar ajoelhada daquela maneira. Ela exclama: verdade, você quer uma cadeira. Setsu com vergonha fala: não, eu não pedi isso. Na outra cena, ele aparece com uma aparência bem séria, sentado nas costas de Elka. Sim, a cadeira era a Elka. Ela comenta que ele emagreceu, mas Setsu diz que não é isso, e sim que ele está em outro corpo. Ele fica um pouco desconfortável com essa situação, mas Elka diz que sente muito prazer em servi-lo, o chamando de mestre. Ele pensa como o masoquismo de Elka piorou desde a última vez. Nesse instante chega Glenn e não entende nada do que ele está vendo, mas Elka diz: é Setsu-sama, ele voltou. Então eles vão ao encontro de Tia, em seu laboratório. Ao abrir a porta, antes que Glenn pudesse dar as boas notícias, Tia diz: bem-vindo, Setsu. Como sempre, Tia, muito esperta, comenta nosso prota. Tia diz que mesmo que ele mude o corpo, seu poder mágico não muda. Elka, sem jeito, diz que também havia percebido, só não tinha certeza. Setsu, como havia prometido, está de volta. Está em casa. Todos sabiam que ele voltaria e estão muito felizes com seu retorno. Por um segundo, Setsu lembra que os seus amigos poderiam ter morrido em batalha enquanto ele estava fora desse mundo. Eles percebem essa distraída de Setsu e perguntam se é sobre a Guerra dos Demônios. Ele confirma. Então eles vão para a parte mais alta dos muros do castelo conversar. Eles querem saber como ele voltou e por que está em outro corpo. Para eles, na época, Setsu simplesmente desapareceu após a batalha. Mas ele também não tem ideia do que aconteceu. Ele apenas renasceu num outro mundo, mantendo sua memória e poder mágico intactos. Então ele foi invocado mais uma vez para esse mundo. Tia comenta que eles não sabem como ele foi invocado. Glenn e Elka se perguntam se é coincidência ou seria vontade de Deus. Setsu interrompe perguntando o que havia acontecido com Toma, seu adversário, em sua última batalha. Setsu acha que ele pode estar envolvido, pois a maldição que ele sentiu logo quando vieram para cá, apenas Toma poderia controlar. Elka diz que procuraram por ele, mas assim como Setsu, Toma também havia desaparecido. De repente, Glenn é convocado para uma audiência com o rei. O prota diz sorrindo que não é fácil ser importante. Elka comenta que esse posto era para ser dele, mas o que Setsu sempre quis foi parar com a guerra e viajar pelo mundo. Os três então admiram aquele cenário tranquilo e querem mantê-lo a todo custo, assim como Setsu havia feito. Já na audiência, o rei afirma que nunca deveriam ter feito um tratado de paz com os demônios, e agora vão com todas as forças para cima deles. Glenn se levanta batendo na mesa e diz que seria mais prudente aguardar o retorno do mensageiro que enviaram para o continente demoníaco, para avaliar melhor essa situação. A princesa se pronuncia dizendo que foram os demônios que os atacaram primeiro. Os novos heróis sendo invocados ao mesmo tempo é a prova de que a justiça está com eles. Todos os guerreiros presentes a aplaudem, exceto Glenn. O rei menciona que eles nunca deveriam ter caído nessa conversinha do herói de 5 anos atrás sobre tratados de paz com demônios, e a maior prova disso é o fato dele simplesmente ter desaparecido. No campo de treinamento, vemos Yuri utilizando uma magia de vento para acertar um alvo. Setsu fala da sua aptidão para magia, mas ela começa a questionar se isso é certo, pois essas magias são para ferir alguém. Ela pergunta o porquê das pessoas fazerem guerra. Setsu não sabe o que falar, apenas disfarça. Mas ela fica feliz quando ele fala que ela tem aptidão para magia, assim ela pode protegê-lo. Algum tempo depois, Elka, Glenn e Tia vão falar com Setsu. Glenn diz que conseguiu algum tempo, afirmando que os heróis ainda precisam de treinamento, mas que a batalha é inevitável. Setsu, com imponência e orgulho, diz que vai parar a guerra sozinho mais uma vez. Ele diz que essa guerra é uma idiotice, ainda mais se Tomás estiver envolvido. Os três querem segui-lo em sua jornada como sua guarda pessoal, mas Setsu nega dizendo que vai sozinho, pois ele precisa que eles defendam o rei no caso se confirme as suspeitas sobre o envolvimento de Toma. Eles aceitam o pedido de Setsu. Os quatro vão para dentro do castelo, próximo ao depósito de armas. O local está fortemente vigiado devido à guerra que se aproxima. Tia utiliza uma magia de invisibilidade para que entrem sem serem vistos, mas Elka, como sempre, sem paciência, nocauteia o guarda que vigiava a porta. Eles entram no depósito, Setsu encontra o que procurava, sua antiga espada Kuromaru. Os demais guardas encontram o outro que estava caído e entram em alerta, acreditando que estão sendo invadidos. Glenn e Tia pedem para Elka acompanhar Setsu enquanto eles resolvem a situação. Se Elka ficar, pode piorar ainda mais. Tia ri com deboche quando fala isso. Glenn e Tia pedem para Elka acompanhar Setsu enquanto eles resolvem a situação. Se Elka ficar, pode piorar ainda mais. Tia ri com deboche quando fala isso. Setsu arrasta a Elka para junto dele e vão. Nosso prota está prestes a partir. Elka diz que farão o máximo para impedir a guerra até que ele volte. De repente aparece Yuri correndo atrás e
gritando para Setsu. Ela havia ouvido sua voz no castelo e o seguiu. O prota então coloca suas mãos no ombro dela, explicando que é a segunda vez que ele é invocado para esse mundo e precisa partir para encontrar uma pessoa a fim de evitar a guerra. Ela quer ir junto, dizendo que pode ser útil. Setsu explica que é muito perigoso para ela e não quer colocar sua vida em perigo. Além disso, é algo que apenas ele pode fazer. Yuri, triste, mas confortada, chega bem próxima de Setsu e pede para ele fechar os olhos. Ele fica sem reação, mas mesmo assim o faz. Então ela começa a balançar as mãos e utiliza uma magia de vento e fogo, cortando seu cabelo, assim como havia prometido. Agora o olho dele não está mais sendo escondido pelo cabelo. Yuri diz que fará o seu melhor e ficará muito forte para defendê-lo nesse mundo também. O prota quebra esse clima dando um peteleco na testa de Yuri e diz que se na próxima vez ela conseguir desviar, ela terá passado no teste. E com o lindo pôr do sol de fundo, nosso protagonista se diz... Em uma pequena loja de artesanato, vemos o dono discutindo com o cliente, dizendo que não vai vender suas joias para alguém que nem ao menos sabe as apreciar. Afinal, ele colocou seu coração e alma em cada um dos itens. Por isso são únicos e jamais veria algo parecido em outro lugar. Com um tom de arrogância, o cliente aponta para um item em específico, uma joia com adornos dourados e uma pedra na cor preta, e insiste perguntando quanto o velho quer pelo item. O velho, já se exaltando, é interrompido pela sua neta, que pergunta se o sujeito só está ali para irritá-lo. O avô responde que sim, enquanto o sujeito responde que não. Nesse momento, percebemos que o cliente se parece muito com o nosso protagonista, no entanto em sua versão mais velha. O dono da loja continua afirmando que o sujeito só está atrapalhando seus negócios, e com alguns trocados não pode comprar os itens que ele tem. Então, com um sorriso bem pretensioso, ele joga uma bolsa cheia de ouro em cima do balcão e pergunta se por acaso é suficiente. O velho, espantado, simplesmente responde: vendido. O cliente vai embora, neta e avô ficam sorrindo. Ela pergunta sobre o orgulho dos artesãos e se não é a coisa mais importante. Seu avô concorda e completa que o orgulho e a atenção aos detalhes são muito importantes para um artesão. Então, com muito carinho, ele passa a mão no cabelo da sua neta Yuri e diz que às vezes há exceções, e dá um sorriso mostrando a moeda de ouro. Bem, a gente viu que o orgulho do velho teve um preço, né? O tempo foi passando, Yuri está no velório do seu avô. Ele havia passado tudo o que sabia sobre dinheiro e negócios para ela. Como seu avô não conseguiu finalizar o seu último trabalho, ela se sente no dever de fazê-lo. Com tristeza nos olhos, se despede da antiga loja de seu avô e parte em viagem. Está de noite, ouve-se apenas o som dos cavalos e da carruagem de Yuri. Em meio a todo aquele silêncio, ela escuta um barulho, como se fosse um animal selvagem. De repente, os cavalos se assustam e param. Yuri entra em pânico quando vê uma fera gigante se aproximando. Essa fera colide com a carruagem, fazendo com que ela seja jogada para longe, junto com sua preciosa encomenda, que podemos ver que é aquele broche que seu avô havia vendido 5 anos atrás. Ela o segura próximo ao peito e, com um sentimento de alívio, ao se virar, dá de cara com essa fera. Ela entra em desespero e tenta negociar com a fera, oferecendo dinheiro e falando que ela não é uma boa refeição porque só tem ossos. Então a fera a ataca. Yuri fecha os olhos e grita, mas nada acontece. Devagar, ela vai abrindo os olhos e vê a criatura caída ao lado de Setsu, que estava ali por perto. Setsu pergunta se ela está bem, mas a preocupação de Yuri é pagá-lo. O seu avô havia ensinado que não existe favor. Tudo tem que ser resolvido com dinheiro, mas naquele momento ela não tinha, precisava concluir um serviço antes. Setsu diz que o seu avô era um idiota por pensar assim, e não precisa pagar porque só estava de passagem. Também diz para ela se cuidar porque nada vai adiantar o dinheiro se ela morrer. Antes que ele pudesse partir, ela pede para ele ser sua escolta até a cidade. A princípio ele nega, mas com os olhos cheios de lágrimas e segurando sua preciosa encomenda, ela implora, pois precisa entregar o pedido. Ele então aceita e diz que não precisa pagar. Ela abre um sorriso então enorme, né? A gente já sabe que esse sorriso não é por ter conseguido a escolta, né? E sim por não precisar pagar nada, né? Ao chegarem em Mersenne, uma cidade portuária, Setsu fica admirado e comenta como a cidade havia crescido desde a sua última vez ali. Yuri diz que o comércio também melhorou muito desde o término da guerra 5 anos atrás. E agora, começamos uma saga da Yuri, em tentar encontrar um navio para levá-la para o continente demoníaco. Conversa com um capitão, que diz que é loucura devido à guerra que se aproxima. Outro também nega, e mais um, e mais um, e mais um. Enfim, ela não consegue. Yuri, nesse momento, se depara com 3 cavaleiros de Destinia, que querem ver sua licença de comércio. Nesse momento, vemos claramente que estão apenas a incomodando, querendo extorquir. Quando percebem que o pacote que ela carrega tem valor, querem o confiscar. Mas antes que pudessem fazer alguma coisa, chega o nosso prota e fala que eles não têm autorização para fazer esse tipo de abordagem. Os guardas então querem confrontá-lo, mas percebem a movimentação dos cidadãos por perto e resolvem se afastar. Yuri, eufórica, pula em cima de Setsu, o agradecendo e perguntando quanto ela deve a ele. Mais uns belos ensinamentos de seu avô, né? Já na praça, Yuri divide sua refeição com Setsu, falando que pode comer o quanto quiser porque é por sua conta.
e questiona como ele sabia que os guardas não tinham autorização para revistar os pertences pessoais. Setsu comenta que um velho amigo sabia muito sobre essas coisas e era um verdadeiro amante das regras. E ele fica lembrando de Glenn. A determinação de Huri em ir para o continente demoníaco chega a ser um espanto para Setsu, que resolve ajudá-la, já que também está indo para lá e o melhor, não vai cobrar nada, mas tem uma condição, que ela descanse essa noite em uma pousada. Ela fica muito feliz e aceita, mas pede para eles dividirem a conta para sair mais barato. Mas é mão de vaca. Já no quarto da pousada, Setsu brinca falando para Huri tomar banho e aproveitar porque é grátis. Ela pede para Setsu cuidar da sua encomenda e ela resolve mostrar a ele. Ele fica espantado em ver que era o broche que ele havia comprado vários anos atrás. Então Huri conta um pouco sobre o seu avô e como ele havia a ensinado que o maior orgulho é poder proteger o que é importante. Huri então vai pro banho. Setsu encosta a mão no broche e ele brilha. Ele sabia que conhecia aquele item. Era o broche que usava para lançar feitiço de proteção. E se pergunta como ele havia quebrado. Tempo depois, os dois estão dormindo espalhados na cama. Setsu acorda com um barulho e percebe que são os 3 guardas de antes que vieram atrás deles. Então eles invadem um quarto, Huri acorda desesperada. Setsu então a pega pelo colo e pula pela janela da pousada. Os dois escapam facilmente. Os guardas vão tentando persegui-los, mas os guardas são muito desajeitados. Eles caem, tropeçam. Então Setsu e Huri chegam a um local sem saída, onde são acuados pelos guardas. Huri fica desesperada quando nosso prota começa a debochar dos 3, que partem pra cima deles. Setsu sorrindo pega Huri no colo mais uma vez e pula no mar. Então aparece Levia, uma enorme serpente do mar que pega os dois em segurança. Setsu pede desculpas pra Levia pela sua ausência, diz que vai explicar tudo o que aconteceu, mas antes pede pra levá-los ao continente demoníaco. E após um poderoso rosnar da Levia, eles partem. Os 3 guardas não acreditam no que viram e mal sabem como reportar isso aos superiores. É melhor pensar que foi um sonho, e sonhos não precisam ser relatados. Tempo depois, Huri, ainda assustada, pergunta para Setsu se Levia seria Leviatã, o deus dos oceanos. Huri, em pensamento, diz que tipo de pessoa que ela contratou para ser o seu guarda. E ao longe, eles avistam o continente demoníaco. E Setsu está em êxtase vendo a luta entre Levia e um Kraken. Huri está apavorada assistindo a cena. Levia, com uma voz bem feminina, pede ajuda de Setsu, enquanto o Kraken dispara um jato de tinta em seu rosto. Levia assume a sua forma meio humana, e Setsu apresenta para Huri como sendo a deusa do mar e sua amiga. Huri acha incrível poder conhecê-la. Levia diz que ela deve se sentir honrada em conhecer a deusa dos mares. Emputecida, ela pergunta por que Setsu não ajudou. Agora ela está toda manchada de tinta por sua culpa, e ainda por cima, some por 5 anos e retorna e ainda faz de táxi. Nosso prota disfarça um pouco, falando que queria curtir a luta, que não é todo dia que se vê a luta entre 2 kaijus. Quebrando essa tensão, Huri aponta pro Kraken derrotado e pergunta o que vão fazer com aquilo. Levia diz que Setsu que se vire. Então ele vai e prepara uns anéis de lula frito com o Kraken. Engraçado como aparece um tacho gigante do nada. Huri acha delicioso, Levia comenta que faz tempo que não comia suas frituras, e está muito bom, mas ela prefere ir cru. Setsu e Levia comentam que há uma vila de pescadores próximas de onde eles estão, e logo depois está o castelo Evilbarrow, lar do Rei Demônio. Huri fica apavorada ao saber que Desastou Sereno, a quem ela deve entregar a encomenda, é o Rei Demônio, ou melhor, a rainha. Não é à toa que seu avô ficou enrolando, pra fazer essa entrega, né? Levia continua a brigar com Setsu, ela não engoliu a história dele sumir, depois voltar e a utilizar como um barco, e ainda por cima trazendo uma mulher. Mas são interrompidos por 3 crianças demônio perguntando se aquilo era uma briga de casal, e não importa o que aconteça, o homem está sempre errado e tem que se desculpar. A regra é igual para os demônios então. Setsu vai ficando irritado conforme as crianças vão falando, e enfia um anel de lula na boca de cada uma e fala para sumirem. As crianças acham gostoso e maravilhoso aquilo lá, e ficam pulando em volta do nosso prota muito felizes, e ele fica ali tudo incomodado. Levia ajuda Setsu daquele jeito, falando não, que podem aproveitar que ainda tem bastante, e aponta para o restante do corpo do Kraken. Então eles, na verdade mais o Setsu, levam o restante do Kraken para a vila. Temos então uma festa muito animada com bebida, dança e anéis de lula. Todos os aldeões tratam Levia como uma divindade, trazendo comida e bebida, enquanto o prota tá fritando e vendendo os anéis de lula. E Huri está dando uma forcinha para ele. Todos ficam admirados vendo Setsu arremessando os tentáculos do Kraken e fatiando no ar com sua enorme espada. No meio da floresta, distante da vila, então surge Vlad, o chefe da guarda pessoal do Rei Demônio, que vai enfurecido a toda velocidade até a vila, que aparentemente está em chamas. Ele acredita que os demônios a estão invadindo. De volta à vila, Huri está chapada de suco de laranja. Ela quer que Levia conte como conheceu Setsu, porque os dois parecem ser muito amigos do Rei Demônio. Levia senta ao lado de Huri
e com um olhar nostálgico conta que foi há 5 anos atrás, quando Setsu tentou atravessar o mar sem sua permissão. Então ele a convenceu a lutar ao seu lado para que os dois colocassem um fim na guerra. Bem, pelo menos isso foi o que Levia disse, mas o que realmente aconteceu foi que ela estava nervosa por causa da guerra e Setsu a acalmou com apenas um soco. Huri então entra em desespero quando se dá conta que o seu guarda é o herói Setsu, que fez a amizade com todos os reis e colocou um fim na guerra. A redução dos acidentes marítimos após a guerra foi porque Levia prometeu a Setsu que iria cuidar do mar. Huri brinca dizendo que Levia gosta de Setsu, mas ela disfarça falando que a deusa do mar jamais gostaria de um humano. E de repente chega Vlad gritando que vai salvar a vida dos humanos. Então todos olham, deixando ele com cara de idiota. Por fim, Setsu vende todos seus anéis de Lula. Vlad então vai ao encontro de Levia. Ele pede desculpas pelo ocorrido e acha estranho ela estar em sua forma humana. Nesse momento chega Setsu, feliz em ver Vlad, mas Vlad comenta que já tinha suspeitas que Setsu estava por ali por causa da sua mana e dos seus famosos anéis de Lula. Setsu acha estranho ele, sendo chefe da guarda do rei, ter se afastado tanto do castelo e pergunta se é por causa da guerra. O Vlad então vai ficando meio cabisbaixo e diz que saiu do castelo para procurar Levia. Nesse momento, Vlad deixa todo o seu orgulho de lado e implora para que eles ajudem a salvar o rei demônio. Dezas foi pedido em casamento por um homem chamado Terransnitter, mas esse casamento é mais uma subjugação através de uma maldição. Setsu acha estranho porque não é qualquer maldição que funciona em Dezas. Vlad então explica que ele trouxe um colar, com uma poderosa maldição, ao invés de um anel. Vlad continua explicando que a guerra começou há 1 mês atrás, quando os humanos invadiram as vilas da costa, com soldados com armaduras enormes, carregando uma bandeira do reino de Distínia. O rei demônio então enviou um emissário para a nação dos humanos, mas esse emissário nunca retornou. Vlad comenta que Terransnitter teve a ideia de negociar aproveitando que Dezas estava relutante em ir para a guerra. Setsu pergunta se esse tal aí é tão poderoso que consegue parar uma guerra. Vlad comenta que de certa forma ele é o melhor do mundo, assim como Setsu, cada um na sua parte. Huri fala para Setsu que não significa que o próprio Terran seja forte, mas ele é o mercador mais rico do mundo. Ele é chefe da companhia mercante Terran, onde a maioria dos barcos mercantes do mar são deles. Então Setsu agarra Vlad e pergunta para ele, mas Dezas está disposta a virar uma escrava de Terran para poder parar a guerra? Então Levia fala que não é isso, fala que é porque ela prometeu a Setsu, antes dele desaparecer. Setsu acha tudo isso muito estranho, ele acredita que tem alguém por trás manipulando essa guerra e está utilizando a influência de Terransnitter. E com uma mudança repentina de humor, Setsu e Levia partem em direção ao castelo do Rei Demônio. Eles estão indo por um atalho mais curto, então Vlad irá os encontrar depois. No meio do caminho são atacados por feras gigantes, mas vão derrotando uma a uma. Por um momento eles param e Levia pergunta se Setsu tem algum plano. E com um ar maquiavélico ele diz que vai acabar com esse casamento idiota e com esse tal de Terran. Levia pergunta como ele vai acabar com essa guerra sem a ajuda desse mercador rico. Setsu então explica que acha isso muito estranho, porque o mesmo aconteceu com o reino dos humanos, armaduras enormes os atacaram. Diz ainda que a culpa não é de Distínia nem dos demônios, e que dessa vez a guerra não é uma simples coincidência, alguém está por trás disso. E continua explicando que um cara suspeito aparece vendendo um tratado de paz e traz um colar amaldiçoado. Tudo isso é muito esquisito. Setsu acredita que o real responsável apenas está usando a influência de Terran, mas que na verdade Terran sabe quem ele é. Então mais feras voltam a atacar os dois. Levia aniquila todos de uma vez só, invocando lanças de água que emergem da terra. Setsu se espanta como Levia, mesmo em terra, é muito poderosa. Ela fala que quando Setsu sumiu, ela não ficou parada, ela ficou cada vez mais forte. Há 5 anos atrás, ela não tinha interesse com o que acontecia na Terra, apenas ficava escondida no fundo do mar sozinha. Mas depois do tempo que ela passou com o nosso prota, ela percebeu a beleza desse mundo. E não pela promessa que ela fez a Setsu, mas sim por vontade própria, ela quer defender a Terra também. Então os dois partem a toda velocidade em direção ao castelo, e Levia está muito feliz em lutar ao lado de Setsu mais uma vez. Como uma guerreira experiente que viveu os altos e baixos do mundo, Dezas entendeu que o mundo está além do controle de qualquer pessoa. Portanto, ela lutou como uma rainha, protetora e herdeira, até que conheceu Setsu, que a estendeu a mão e propôs o fim da guerra. Setsu entregou um broche como símbolo de reconciliação e Dezas
percebeu que viver a sua vida não era o mesmo que desistir de si mesma. Gente, se inscrevam no canal aí para dar aquele help, hein? Valeu! Tempo depois, Vlad informa a Desas que procuraram Setsu por todo canto, mas não o encontraram. Destinia também não sabe do seu paradeiro. Desas jura manter a promessa de lutar pela paz entre humanos e demônios, mesmo que não veja Setsu novamente. 5 anos se passaram, Vlad e Desas caminham pela cidade próxima ao castelo. O centro comercial é muito próspero e movimentado. De repente, o amuleto que Setsu deu a Desas quebra. Ela vê e não acredita. Apenas disfarça falando que deve ser porque o usou demais. Vlad comenta que existe um ótimo joalheiro em Destinia que pode consertar. Já no castelo, um soldado reporta a Desas que estão em batalha contra um exército de Destinia que invadiu a cidade costeira. Vlad comenta como essa paz foi frágil, durou apenas 5 anos. Desas não tem certeza sobre o que está acontecendo, mas deixa o exército de prontidão e envia 2 mensageiros para Destinia em busca de informações. Desas caminha até a janela do castelo e reforça a promessa que fez a Setsu, que manterá a paz a todo custo. Alguns soldados estão organizando suprimentos para a batalha, enquanto comentam sobre as armaduras enormes que os invadiram. Também dizem que nunca deveriam ter confiado nos humanos. Um mês depois, Desas lamenta pois os mensageiros não retornaram. Cada dia que passa fica mais difícil manter essa situação, pois sua nação já está chegando no limite e tem medo de não conseguir manter a sua promessa a Setsu. Vlad anuncia a chegada de Terran Snither, que exige uma audiência com Desas. Eles se encontram. Snither propõe usar o poder da sua companhia mercante para acabar com a guerra com Destinia, mas em troca disso, Desas deverá se casar com ele. Nesse momento, Snither mostra o colar que representará os votos de casamento. Todos os subordinados presentes de Desas se assustam, pois ele está encantado com uma maldição de servidão. Desas, desconfiada, pergunta onde Snither conseguiu o colar. Ele dá uma desculpa bem esfarrapada que teve que se esforçar muito, mas que foi por amor a ela. Desas pede um tempo para pensar. Snither concorda e diz que tem todo o tempo do mundo, mas Desas pode não ter esse tempo. Ela fica se perguntando se existe outra maneira de manter a promessa que fez a Setsu. Vlad invade sua sala e diz que ela não deve aceitar essa oferta ridícula. Todos os seus subordinados estão prontos para lutar até a última gota de sangue, e é por isso que não devemos lutar, diz Desas. Vlad sai da sala falando que não vai desistir. Vemos Snither conversando com uma pessoa estranha em sua carruagem, sobre como foi fácil convencer Desas. Isso se deu graças à ideia de envolver o poder de sua companhia mercante no esquema. Agora que tudo está resolvido, não há necessidade de continuar com essa guerra chata. Podemos ordenar aos soldados mágicos que se retirem do campo de batalha uma vez que alcançamos nosso objetivo. Eu, a bela rei demônio, e vocês, o reino demoníaco. Vamos manter o ataque, diz o outro sujeito. É o desejo do meu mestre. E vem aquele sorriso bem de quem vai fazer arte. Desas aceita a proposta de Snither e estão prestes a se casar. Na cerimônia estão vários humanos e demônios, incluindo a guarda pessoal de Desas e o sujeito que estava acompanhando Snither. Na hora dos votos, Snither faz um discurso se colocando como novo rei demônio e que vai iniciar uma promessa entre mestre e serva com Desas. Promete trazer prosperidade eterna e paz mundial duradoura. Sabe, né? Aquele discursinho de político safado? Mas antes que pudesse colocar o colar amaldiçoado em Desas, uma janela na sala estoura, voando estilhaço para todos os lados. Todos começam a fugir acreditando ser um ataque. Então surge ele, o nosso prota, cravando sua enorme espada no chão e anunciando para Desas que veio a salvar. Vemos Vlad e Huri caminhando até o castelo. Vlad sorri e diz: Setsu sempre foi exagerado. Snither está se cagando de medo do prota e fala para uma galera que tá toda encapuzada ali para atacar ele, mas Levia chega mandando todos eles pra vala com suas lanças de água. Snither simplesmente corre, então o encapuzado chefe da turma aí manda uma magia de sombras que paralisa Levia e ainda diz que ela é muito fraca em terra. Ele prepara um ataque de adagas de sombra contra Levia, mas Setsu destrói o feitiço com golpes de espada. O prota aparece atrás do cara e manda um socão bem servido na nuca dele. O bicho voa longe, mas ele se levanta e diz que seu mestre vai gostar de saber que o herói Setsu retornou. Então ele investe contra Setsu, mas nem se compara ao poder dos dois. Setsu é extremamente superior. Sem muita escolha, ele foge, mas promete resolver isso com Setsu outra hora. Tudo acalmado, então Desas corre e abraça Setsu, dizendo que ele a deixou para trás e fugiu. Ele explica que a situação é bem mais complicada que isso. Os inimigos que eles haviam derrotado eram soldados feitos com maldição. Setsu agora tem certeza do envolvimento de Toma. Setsu então comenta que vai para Regulus, a nação das feras, e acredita que Toma pode estar tramando algo lá também. Desas diz que seria muito bom ter a ajuda do rei das feras.
Levia já se queixa, falando que precisa descansar antes de virar barco deles de novo. Nesse momento chega Huri e Vlad, então ela enfim pode entregar sua encomenda, terminando o último trabalho de seu avô. Huri entrega a caixa para Setsu e diz para ele entregar. Dezas fica muito feliz e emocionado ao ver o broche, então ele coloca o broche nela e diz que é a segunda vez. Em pensamento ela diz que é a segunda vez também que Setsu a ensinou o que é viver. No início do episódio há um epílogo do encontro entre Setsu e Yuri, quando eles ainda eram crianças. Setsu sempre se mostrou muito frio e distante desde a infância, enquanto Yuri sempre quis trazer Setsu para mais perto dela, mas sempre dava um jeito de evitá-la. No entanto, como moravam perto um do outro, não havia muito com o que ele pudesse fazer, então eles acabavam passando um bom tempo juntos. Mas com o tempo eles se aproximaram, com Setsu ensinando matérias escolares a Yuri e brincando com ela, o que demonstrou que ele não era tão frio e insensível, mas sim muito gentil. Um dia, enquanto eles estavam caminhando, Yuri viu um cartaz para algumas aulas extras e apontou para Setsu, dizendo que se ela quisesse continuar estudando com ele, talvez tivesse que assistir esse tipo de aula. Setsu respondeu que não precisava fazer isso apenas para estudar na mesma escola que ele, e sugeriu que ela tentasse entrar em uma escola um pouco mais fácil. Yuri ficou muito triste e foi embora. No dia seguinte, ela olhou para os resultados do teste simulado, com muita tristeza, percebendo que não havia ido bem. Alguns caras próximos começaram a assediá-la, dizendo-lhe para desistir de tentar fazer algo que ela não fosse capaz, e insistiram para que ela saísse com eles para se divertir. Foi quando Yuki chegou e disse para eles pararem de incomodar os alunos que estavam fazendo os simulados. Os caras desistiram e foram embora. Yuki então disse a Yuri que o que eles disseram não estava totalmente errado. Se ela não fosse capaz de fazer algo, talvez fosse melhor não tentar. Mas Yuri estava determinada a ficar na mesma escola que Yuki, então ele prometeu ajudá-la a estudar e não pegar leve com ela, mesmo que ela chorasse. Yuri então estava extremamente feliz porque ela poderia passar mais tempo perto da pessoa que ela gostava. Já nos dias atuais, os heróis do outro mundo continuam seu treinamento. Vemos os colegas de Yuri praticando magias de fogo. Dois de seus companheiros ficaram muito animados depois de lançar com sucesso feitiços em manequins de palha. Enquanto isso, Yuri estava passando pelo mesmo treinamento, mas sua magia de fogo era muito mais potente, mostrando o talento natural que Setsu havia imaginado. De repente, Elka sinalizou para todos pararem e elogiou o progresso. Yuri aproveitou a oportunidade para se aproximar de Elka e Glenn, ansiosa para saber mais sobre o passado de Yuki. Tanto Elka quanto Glenn expressaram sua admiração por Setsu e o consideram um amigo querido, mas não tinha certeza se o sentimento do Setsu era igual. No entanto, eles estavam sempre dispostos a lutar ao lado dele. Yuri pergunta a ele se é possível um treinamento especial, porque ela quer lutar ao lado de Setsu também. Elka leva Yuri para conversar, e as duas ficam na parte mais alta do castelo em cima das muralhas. Elka comenta que a paz que Setsu trouxe ao mundo deve ser mantida a todo custo, e que ele deve estar lutando por essa paz em algum outro lugar. Com muita seriedade, Elka olha para Yuri e diz que, como companheiros de Setsu, eles precisam estar preparados para agir assim que ele precisar. Yuri responde com determinação, mas admite que ainda não tem força suficiente, mas está disposta a aprender tudo o que for necessário e desafia Elka para uma luta, e ela aceita. As duas começam a lutar, com Elka atacando e Yuri se defendendo da melhor maneira que pode. Elka pula e atira suas lâminas de gelo em Yuri, que cria uma barreira de fogo para se defender do ataque, fazendo com que essas lâminas de gelo evaporem. Elka então sorri e diz que Yuri ficou realmente muito forte, mais forte do que ela imaginava. Enquanto todos que vieram do outro mundo têm um talento especial, Yuri se destaca entre todos esses, mas ainda é preciso mais do que isso para acompanhar Setsu. Então as duas vão até o esgoto do castelo, que é habitado por monstros, e é onde é realizado o treinamento final de todos os soldados. Antes que Yuri pudesse fazer qualquer pergunta, um crocodilo gigante emerge da água e a ataca. Elka incentiva Yuri dizendo que é hora de mostrar o que sabe, e Yuri atira uma bola de fogo no monstro, incendiando-o. No entanto, o monstro ataca Yuri e ela acaba sendo ferida. Yuri então desencadeia uma explosão de fogo de curto alcance com as mãos, muito mais forte do que a bola de fogo anterior, empurrando o monstro para longe. O monstro está claramente muito ferido, mas ele ainda quer combater. Elka diz a Yuri para acabar logo com isso, mas Yuri não quer matá-lo. Ao invés disso, ela tenta pedir para que o monstro vá embora. Yuri tem um poder mágico que está no mesmo nível do de Elka, mas falta-lhe determinação para fazer o que é necessário no campo de batalha, inclusive matar um inimigo para proteger um companheiro. Elka acaba com o monstro e vai embora, deixando Yuri refletindo sobre a sua fraca determinação. Algum tempo depois, Yuri está em seu quarto, quando Tia chega para verificar o seu ferimento. Ela cuida da ferida de Yuri e, sorrindo, menciona que Elka foi muito impulsiva por levá-la para uma luta real tão repentinamente. Tia também acredita que Yuri possa ser uma boa companheira, pois Setsu olha para ela da mesma forma que olha para os três. Além disso, Elka havia sido dura com Yuri porque também queria que ela se tornasse uma companheira. Yuri expressou seu desejo de ficar ao lado de Setsu, pois ele a ajudou muito
muito até aquele momento, seja com atividades escolares ou até mesmo defendendo de valentões. Mas agora ela queria poder o ajudar também. Enquanto isso, Tia sai do quarto e encontra a Elka esperando na porta. As duas concordam que Yuri é realmente muito forte, mas se ela caminhar ao lado deles, pode ser que encontre oponentes muito perigosos. Tia afirma que essa determinação é algo que apenas Yuri pode decidir como encontrar. Glenn encontra Yuri, que parece bastante abatida. Ele pergunta se é por causa do que aconteceu no outro dia e garante que é natural hesitar ao tirar vidas, mesmo que seja pelo bem de alguém próximo. Yuri pergunta a Glenn como ele adquiriu toda essa determinação. Ele explica que escolheu fazer os outros sofrerem para que aqueles ao seu redor não sofram. No entanto, ele reconhece que essa é sua motivação pessoal e que as motivações de cada um são diferentes. Com isso, Glenn se despede dizendo que Setsu provavelmente espera uma resposta única de Yuri. De volta ao campo de treinamento, Yuri parece ter encontrado a sua verdadeira determinação. Ela desencadeia uma rajada de fogo que atinge o boneco de treinamento, fazendo ele evaporar no ar e deixando para trás uma enorme cratera. Nesse momento, Glenn, Elka e Tia se espantam ao sentir aquele poder enorme. Yuri pede a Elka para que ela acompanhe novamente até o esgoto. Outro monstro aparece e Yuri está claramente mais focada e determinada. Ela libera uma poderosa bola de fogo que incapacita instantaneamente a criatura. Yuri explica a Elka que sua determinação é nunca perder ou tirar a vida de ninguém. Elka sorri, dizendo que essas palavras soam muito como as de Setsu. Já na sala de reuniões do castelo, Glenn, por ordem do rei, anuncia que todos os heróis vão sair em direção ao reino demoníaco, e é para que todos se preparem. Setsu e Levia estão em uma carruagem indo em direção ao continente das feras. Ela está bem tranquila comendo uns biscoitos, já que não tem nada para se fazer. Setsu fala que ela está relaxada até demais. Ela está apenas aproveitando, já que quando chegarem ao porto ela vai servir de barco novamente. Então é para deixá-la em paz. Porque afinal de contas ele está usando a deusa do mar por uma pechincha. Mas eles não têm outra opção, já que os navios estão todos parados por causa da guerra. Setsu quer uma maneira mais rápida para chegar ao continente das feras, para não usar barco nem carruagem. Levia comenta que existe a magia de teletransporte. Ele já ficou todo empolgado falando para fazer para ontem, mas não é tão fácil assim, precisa de anos de preparo, uma enorme quantidade de mana. Não é uma magia que dá para usar quando quiser, precisa de um esforço muito grande para se teletransportar. Então ela exige como compensação os biscoitos de Setsu, já que ela havia comido todos os dela, e ele os entrega. Nesse instante a carruagem para. Tanto Setsu como Levia entram em alerta quando veem duas garotas se aproximando da carruagem. Uma delas é uma antiga amiga de Setsu que demonstra uma enorme alegria ao revê-lo, e ele também fica muito contente e dá gargalhadas a chamando de Alize, a chorona. Mas ela não é mais assim, garante, isso é coisa do passado, mas ela não se aguenta e começa a chorar um monte. Setsu viajou por algum tempo com Alize na outra vez que ele foi invocado, e foi uma espécie de mestre para ela, a qual afirma que foi a melhor aprendiz que Setsu já teve, mas ele diz que não se lembra de ter pego uma aprendiz. Então ela o deixa numa saia justa quando diz que ele a ensinou os fundamentos de combate todas as noites, fisicamente e meticulosamente. Levia sente um leve ciúme, olha para Setsu e começa a querer brigar com ele, mas a irmãzinha de Alize quebra um pouco essa tensão. O nome dela é Amélie. Ela acabou se tornando irmã de Alize por consideração depois de morarem um tempo juntas. Alize pergunta para Setsu por que ele abandonou a sua melhor aprendiz e nunca mais deu satisfação. Ele começa a querer enrolar um pouco para responder e nesse momento todas as três o encaram. Afinal, ele também ainda não havia explicado para Levia porque sumiu por 5 anos. Então ele explica toda a história por trás do seu desaparecimento. Setsu convida Alize para ir com eles ao continente das feras para ajudar na viagem, assim como ela fez 5 anos atrás. Ela fica extremamente feliz ao ouvir isso, mas se encontra numa situação muito complicada, que tem a ver com a sua irmãzinha. Desde que Setsu sumiu, Alize começou a aceitar missões para caçar monstros e continuar o seu treinamento. Então um dia ela aceitou uma missão de derrotar um dragão no vilarejo de Zathou, um local muito amigável e agradável. E nesse momento ela conheceu Amélie, pois acabou se instalando em sua casa. As duas se deram bem logo no primeiro momento. Amélie mora sozinha na casa que era do seu irmão mais velho. Ela não era desse vilarejo, ele a encontrou e a adotou há uns 2 anos atrás, mas ele não voltou desde o primeiro dia que o dragão apareceu, e ela acabou ficando sozinha mais uma vez. A Lizzie já estava cansada de ficar viajando e ela gostou tanto do vilarejo, as pessoas eram muito gentis e a comida era muito boa. E assim que terminar a missão vai ficar por mais algum tempo na vila. Amélie fica muito feliz com o que houve e a convida para morar junto dela. Afinal, a casa é muito grande para uma pessoa só. E desse ponto em diante as duas se tornaram irmãs. Setsu interrompe a história de Alize para perguntar algo que o está incomodando. Se o irmão de Amélie não voltou porque foi morto pelo dragão. Ela responde que não é isso, porque toda vez que o dragão ataca, vários outros moradores desaparecem, assim como aconteceu com o irmão de Amélie. Setsu só
acha muito esquisito eles simplesmente desaparecerem, mas de acordo com Alize, se um dragão ataca, ficam sinais de batalha, e mesmo que as pessoas morram, ainda deveria sobrar algum pertence, mas todos somem sem deixar nenhum rastro para trás. Levia comenta que é como se fossem abduzidos então. Alize relata seu encontro com o dragão. Ela desativou todas as defesas da vila contra monstros para atraí-lo até lá. Amélie está extremamente preocupada com sua segurança, mas Alize está determinada a encontrar e derrotar o dragão, para localizar o seu irmão desaparecido. Amélie está muito feliz e ansiosa para apresentar Alize ao seu irmão mais velho. Ela se esconde dentro da casa então para ficar segura, enquanto Alize sai direto para enfrentar o dragão. Assim que Alize encontra a fera, ela o ataca com muita ferocidade. Apesar do perigo, ela revida bravamente e acerta vários golpes no dragão, fazendo-o recuar. E quando vai desferir o golpe final, o dragão foge. Ela tenta acompanhar, mas acaba perdendo ele de vista. E ao retornar à vila, a encontra completamente vazia. A única pessoa que resta é Alize, escondida num canto da casa, tremendo de medo. Ao amanhecer, Alize decide ir à cidade e deixar Amélie por lá. Assim ela pode voltar para encontrar o dragão e tentar derrotá-lo. E foi nesse instante que ela ganhou uma carona para a cidade e encontrou Setsu e Levia. Eles comentam que tem que ter sido um poder muito grande para fazer uma vila inteira desaparecer. O que Alize mais quer é encontrar o irmão de Amélie e permitir que ela tenha uma vida tranquila com ele. Mas não entende o que possa estar acontecendo. Setsu e Levia diz que vão ajudar as duas, afinal Setsu não pode deixar sua pupila em apuros. Nisso as duas ficam extremamente felizes. Então Setsu e Levia começam a formular algumas teorias mirabolantes para explicar o que aconteceu com todo mundo na vila. Ela diz que todos viraram zumbis ambulantes que estão sendo comandados por um necromante que vive entre os moradores. E começa a falar mais um monte de bizarrices. Setsu só dá um peteleco na cabeça dele com a caixa de biscoito e fala pra ela parar de palhaçada, porque isso é sério. Mas ela não está satisfeita, ela manda outra, fala que pode ser uma sereia que atrai todos os moradores para fora da ilha, assim como nas lendas. Mas Setsu já rebate falando que a vila fica nas montanhas, não tem mar por perto. Amélie interrompe os dois falando que não deve ser um monstro do mar, pois eles têm um cheiro muito específico, então é muito fácil de identificar. Nisso ela já se preocupa em ter ofendido Levia, falando que ela não tem mau cheiro, e não é nada disso. E agora é a vez de Setsu dar aquela viajada, então ele levanta e fala que já sabe o que aconteceu. Dessa vez são os alienígenas. Eles são muito comuns no outro mundo. Eles vêm da lua voando em naves e saem abduzindo os humanos. E antes que Setsu pudesse continuar sua história, Levia interrompe, pegando a caixa de biscoito e dando no meio da cabeça dele. Então a expressão de Setsu muda, quando ele começa a avaliar hipóteses plausíveis dessa vez. Ele questionou se o dragão que estava atacando a vila poderia ser uma espécie avançada como Levia, que pode se transformar em uma forma humana. E perguntou a Levia se ela tinha a habilidade de fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastros. Mas ela respondeu que não podia e também não faria tal coisa. Levia pergunta por que o dragão não usou essa magia para fazer Alize desaparecer. Nesse instante, o carroceiro para a carruagem porque não consegue atravessar a ponte devido ao nível alto de água. Setsu continua a questionar por que o dragão havia atacado a vila tantas vezes. Levia sugeriu que o dragão poderia estar com muita fome e procurando por uma presa ou atraído por mana. Ela explicou que uma poderosa magia usada em uma aldeia poderia atrair muitos monstros, mas o desaparecimento dos aldeões não poderia ser explicado por isso. Eles devem ter ido para algum lugar. Isso pergunta a Levia se uma fonte de mana grande o suficiente para atrair um dragão poderia ter o mesmo poder para um feitiço de teletransporte. Alize havia mencionado que as pessoas desapareciam após um ataque, mas e se todas as vezes que as pessoas desaparecessem, o dragão que atacava a vila? Apenas uma lógica explicava isso. Eles foram levados para algum lugar com um feitiço de teletransporte. No entanto, exigia um poderoso lançador de feitiços para tal magia. Alize pergunta se é possível que essa pessoa sempre tivesse estado perto deles e eles nunca tivessem percebido. Setsu responde falando para ela perguntar diretamente para essa pessoa. Então ela fica com uma cara de sem saber do que ele está falando. Se uma magia de teletransporte não tem como ser conjurada da noite para o dia, é preciso de anos de preparação. E não é muito conveniente isso acontecer 2 anos depois que uma pessoa de fora apareceu na vila? De repente a carruagem explode, o carroceiro sai correndo de medo. Setsu pula junto com Levia e Alize. Amélie se transforma em um dragão e voa para o céu, lançando uma enxurrada de bolas de fogo em direção a Setsu, que habilmente se esquiva e as desvia. Levia, atenta à posição de Setsu, move-se para oferecer algum apoio. Enquanto isso, Alize, inicialmente com medo, ouve as palavras de encorajamento do seu mentor e ganha energia renovada, juntando-se à batalha. O dragão continua a lançar bolas de fogo, agora visando Alize também, mas ela as desvia habilmente com sua espada, chamando a atenção do dragão para longe de Setsu. Aproveitando a oportunidade, Levia imbui uma magia de água na espada de Setsu que salta e a dispara direto na boca do dragão. A besta tenta fugir, mas Setsu incita Alize a persegui-lo, e ela voa alto para o céu e empala sua espada na cabeça do dragão, reduzindo-o a pó. Após a batalha, Setsu e Levia estão finalmente no mar, indo em direção
direção ao continente das feras. Ela pergunta se está tudo bem Alize ter ficado para trás sozinha. Ele acredita que sim, agora que derrotaram o dragão. Como ela se diz aprendiz de Setsu, deve terminar os trabalhos que aceita. Alize havia retornado ao vilarejo na esperança de obter informações sobre o paradeiro dos moradores. Ela entra na casa onde havia passado algum tempo com Amélie e relembra das suas memórias. De repente, Amélie aparece na porta, fazendo Alize pular de susto. Alize pensou que havia derrotado ela, mas parecia que estava errada. Amélie perguntou sobre os moradores da vila e sua ex-irmã respondeu que todos haviam sido transformados em bonecos. O exército precisa de mais soldados mágicos. Então, Amélie se apresenta como Meloa, a domadora de monstros, nome dada pelo seu mestre, Tomar. Em uma cidade portuária no continente das feras, conhecemos Shironeko, que acaba de retornar de uma viagem de trabalho. Todos os cidadãos do local têm muito carinho por ela. Eles oferecem verduras, leite, carnes e várias outras coisas como forma de agradecimento. E além disso, ela cuida de sua irmã mais nova que está doente. As crianças do local querem ser como ela. Pedem que ela as ensine a lutar, pois querem ficar fortes também. Ela nega e diz que esse é o seu trabalho, e elas devem se preocupar apenas com brincar. Chegando em casa, sua irmã Mineko está deitada com uma aparência bem frágil. Vendo sua irmã chegar com um monte de sacolas, brinca falando que ela continua muito popular. Mineko começa a tossir, sua irmã lhe dá um medicamento de costume, que já está praticamente no fim. Shironeko a abraça e diz que vai fazer o que for possível para que ela melhore. Pede para que ela seja forte e aguente firme. Setsu e Levia estão no porto do continente das feras, tentando conseguir um barco para ir até a capital. Mas o barqueiro diz que hoje não será possível. Setsu olha para Levia e diz que não tem o que fazer, vai precisar dela novamente. Ela já o encara com raiva, pois nadou por 3 dias e 3 noites com toda a força, mas ele joga um charminho e diz que só pode contar com ela nessas horas, e pede desculpas por ter forçado tanto. Ela sorri dizendo que ele poderia ter falado com um jeitinho assim antes, e diz que se descansar até amanhã ela pode nadar de novo. O barqueiro interrompe e diz que para amanhã ele consegue preparar um barco. Então eles decidem procurar uma pousada e alguma coisa para comer. Shironeko chega até uma pousada e agradece Kuroino, a atendente, por conseguir esse medicamento que é tão caro. Ela diz que dá vontade de ajudar a irmã mais velha que se esforça tanto pela mais nova. E muda de assunto quando Shironeko pergunta se ela tem irmãos. Kuroino informa que sua próxima missão pode ser um pouco complicada e mostra um cartaz com a foto de Setsu. Se ela conseguir completar essa missão, vai conseguir uma recompensa que vai lhe dar uma boa vida para sempre e não precisará mais sofrer para pagar o remédio. Antes que pudessem continuar conversando, Setsu e Levia entram na pousada. Eles pedem um quarto para os dois com camas bem fofinhas e também a indicação de um bom restaurante. Shironeko passa ao lado de Setsu enquanto sai da pousada, o observando, pois será a sua vítima. Shironeko está de volta em sua casa e fica muito triste por ver que sua irmã não consegue comer. Também percebe que ela já havia tomado quase todo o medicamento que ela trouxe. Ela se levanta tentando mudar a sua expressão de tristeza, diz que tem um serviço para fazer hoje e que sua irmã pode ir dormir, não precisa esperar por ela. Já na pousada, Setsu e Levia estão dormindo. Shironeko chega e recebe a chave do quarto deles com a dona da pousada e pergunta se pode chamá-la de irmã mais velha, pois é graças a ela que órfãos como elas conseguem sobreviver. Também agradece pelo medicamento da sua irmã e por ter cuidado delas. Quando ela for paga pela sua missão, ela quer conseguir um lugar mais calmo para que as 3 possam morar juntas. Kuroino responde que parece um pedido um pouco egoísta, mas pode chamá-la como quiser. Não é ruim ter uma irmãzinha. Termina dizendo para cumprir essa missão direitinho, para não entristecer Mineko. Shironeko vai até o quarto deles, mira um ataque com suas garras em Setsu, mas ele já havia percebido a emboscada. O que ela havia cortado era apenas uma ilusão, então leva um chute dele e voa pela janela. Setsu a confronta, perguntando se ela veio a mando de Tomar. Ela responde que não sabe de quem ele está falando, mas tem seus motivos para dar o fim em sua vida. Então ela utiliza uma habilidade que transforma parte do seu corpo em fera e salta, disparando bolas de fogo em direção a Setsu, que repele e ainda dá uma bronca na menina, falando que é perigoso fazer isso no meio da cidade. Em seguida, leva um tapão de Setsu e cai desmaiada. Levia e Setsu se aproximam dela e sentem uma magia de maldição vindo de seu corpo. Os dois percebem que a fonte dessa magia vem de outro local e vão até lá. Pouco tempo depois, Shironeko acorda em sua casa um pouco atordoada sem entender o que havia acontecido. Olha para o lado e se depara com Setsu, que está sorrindo. Vai para atacá-lo, mas a sua irmã pede para que ela pare e diz que Setsu a encontrou desmaiada e a trouxe para casa. Ele pisca para ela por causa da mentirinha e com muita vergonha ela agradece. Setsu muda para uma expressão mais séria, dizendo que já entendeu tudo o que está acontecendo. Ela
realiza alguns serviços perigosos pela sua irmã. Ele explica que o que Mineko tem não é uma doença, e sim uma maldição. Então infunde o amuleto que Mineko estava usando com uma magia de luz. Agora elas também conseguem ver a maldição. Shironeko implora chorando para que ele salve sua irmã. Muito amigável, ele passa a mão em sua cabeça e diz que vai salvá-la, custe o que custar. Ele diz para Mineko se preparar, pois pode ser um pouco dolorido. Setsu se concentra, fecha os olhos, levanta sua mão, invocando uma de suas armas mais poderosas, Glutão, uma espada devoradora de maldições, e inicia o processo. Kuroino chega de surpresa e arremessa algumas adagas em direção a Setsu, mas Shironeko o protege. Ele não pode parar a retirada da maldição pela metade. Antes que ela pudesse atacar novamente, recebe um jato de água de Levia, a expulsando da cabana, e a chama de insolente por ignorar a deusa do mar. Ela ataca Levia com suas adagas, mas ela as repele facilmente com um escudo de água. Diz que já que é a deusa do mar, não consegue utilizar todo o seu poder em terra, então utiliza uma habilidade onde cria várias cópias de si mesmo cercando Levia, mas ela empala todas com lanças de água. Levia não precisa estar no mar, o mar é onde ela está. O chão começa a encher de água. Ela desfere um ataque muito forte em Kuroino, caindo derrotada. Levia pergunta qual é o objetivo de Tomar. Se ela responder com sinceridade, sua vida será poupada. Nesse instante chega Shironeko perguntando por que ela fez isso. Ela responde com raiva que como ousa a chamar de irmã mais velha se ela nem consegue completar uma simples missão. Quando Levia se prepara para desferir o ataque final, Kuroino resolve falar. Tomar quer se tornar um deus e destruir todas as raças desse mundo. Eles são apenas peões. Ela então desaparece. Mineko, já curada, sai correndo de dentro de sua casa para abraçar sua irmã. Setsu agradece a Levia por ter lhe dado cobertura, segurando o colar na mão, dizendo que é igual ao de Desas, e em seguida ele o quebra. E se realmente Tomar quer destruir esse mundo, Setsu vai pará-lo, nem que para isso tenha que o espancar. No outro dia, Setsu e Levia estão num barco indo em direção à capital do Reino das Feras. Ela está bocejando de sono, afinal não conseguiu aproveitar a noite passada, foi muito agitada. Logo à frente eles encontram as duas irmãs, elas o estavam esperando. Dizem que são muito úteis em combate e se eles forem lutar novamente, querem ir junto. Além do mais, se eles forem para a capital das feras, é melhor levarem uma fera junto. Também é uma forma de agradecer por terem salvo Mineko e querem conversar com Kuroino novamente. Setsu olha para Levia, ela faz um sinal de ok e agora os quatro vão em direção a Hagdon, a capital do Reino das Feras. E há 5 anos atrás, Setsu está trocando golpes de espada com Roa, a filha do Rei das Feras. Ela diz que mesmo ele sendo o herói que salvou o mundo e seu pai tendo o aceitado, ela nunca o aceitará como mestre, a não ser que ele a vença. Setsu sorri, pois não havia falado que seria seu mestre em momento algum. Os duelos são o modo de vida das feras e Roa diz que vai tirar essa presunção da cara de Setsu e ele admira a coragem da garota e eles continuam o seu duelo. Nos dias atuais, algumas feras estão discutindo perante ao rei que eles devem atacar os demônios e os humanos antes que eles os ataquem e continuam discutindo, pois outros no local acreditam que o mais importante é proteger o povo e não se envolver na guerra. O Rei das Feras ouve tudo aquilo com uma expressão de desânimo, até que de repente ele sente uma presença e chama sua filha Roa, que no mesmo instante fica muito feliz e sai correndo. Setsu e seu grupo chegam até a entrada de Hagdon, mesmo ele falando que conhece o Rei Regulus, os guardas não o deixam entrar e Setsu começa a ficar cansado de tudo aquilo, dizendo que vai acabar entrando da mesma maneira que fez da última vez. Até que de repente Roa pula do alto dos portões e cai em cima dos guardas. Chega bem próxima de Setsu e diz que ele está um pouco diferente, mas sua presença e seu cheiro são inconfundíveis. Então o abraça, dizendo que sentiu muito a sua falta, mas nesse instante ela coloca suas garras para fora. Era apenas um pretexto para atacá-lo, porém Setsu a derruba no chão e a imobiliza. E mesmo com a cara no chão, ela está muito feliz, pois não esperava menos do seu futuro mestre, mas Setsu diz que não será o seu mestre. Então eles caminham em direção ao rei, enquanto Roa pergunta a Setsu por que ele desapareceu. Após a assinatura do Tratado de Paz, ele só responde que muitas coisas aconteceram e começa a fazer carinho no rosto de Roa, que fica toda derretida. O Rei Regulus aparece e pula em cima de Setsu com muita alegria, mas Setsu simplesmente o arremessa contra o chão. O rei fica no chão, deitado, dando risada, falando que ele continua muito forte e não esperava menos do herói que lutou ao seu lado. Levia olha para aquela cena
cena e comenta que eles acabaram de ver a mesma coisa instantes atrás. É, tal pai e tal filha. Setsu olha para a sala do rei e vê várias feras caídas no chão desmaiadas e diz que Regulus também não havia mudado muito. Regulus está muito animado com o retorno do seu amigo e quer realizar um banquete, mas ele diz que somente os punhos podem trazer esse sentimento e resolve realizar um confronto. Setsu até acha a ideia divertida, mas tem um assunto muito urgente para discutir. O rei muda para uma expressão mais séria, pois sabe do que se trata. É a luta entre os humanos e os demônios. Setsu fala que Toma está vivo. Ele está por trás de tudo isso e planeja matar todo mundo. E o rei, como representante da nação, Zou Dourado, não ficará de braços cruzados depois de ouvir isso. O rei começa a se levantar animado, acreditando que vai lutar mais uma vez ao lado do seu amigo. Setsu diz que Toma poderá tentar fazer alguma coisa com o reino das feras. Levia pede para que Regulus fique no reino, caso algo aconteça, e Roa se dispõe a ir no lugar do seu pai. Chega uma fera interrompendo a conversa e falando: tanto humanos quanto demônios são originalmente nossos inimigos. A nossa nação também está em risco e não temos motivos para mobilizar tropas para os ajudar. Setsu pergunta quem ele é e se apresenta como Rouga, comandante do exército Zou Dourado e noivo de Roa. O rei concorda com Roa, mas diz que aquele presente era Setsu, o herói e seu amigo. Rouga questiona como eles podem ter certeza de que ele ainda está do nosso lado, pois ele ficou 5 anos desaparecido. O rei diz que os dois lados têm razão, e já que é assim, só existe uma maneira de resolver isso. Então Rouga desafia Setsu para um duelo, e o rei fica muito empolgado, dizendo que o vencedor se tornará noivo de Roa. Setsu só faz uma cara, falando que isso nunca foi sobre alguém se casar com Roa. Instantes depois, Setsu se encontra com o rei, que pede desculpas, falando que eles são muito difíceis de convencer de outra forma. Setsu debocha dele e diz que só complicou mais as coisas, mas o rei diz que ele acabou matando 2 coelhos com uma cajadada só. Se ele vencer, receberá o exército e Roa. E no cair da noite, Roa encontra-se com Rouga e diz que Setsu está num outro nível, totalmente diferente. Ele não terá a menor chance. Rouga diz ser um guerreiro e sabe que existe essa diferença, mesmo sem lutar, mas como fera e como homem, existem lutas que ele não pode ceder. Além disso, ele tem uma chance de vencer e mostra uma marca em seu ombro, dizendo que um mago oriental a aplicou nele. É uma magia que converte força de vontade em poder. E os olhos de Rouga transparecem todo o ódio e raiva que possui de Setsu desde a última vez que ele veio a esse mundo. No outro dia, todos da plateia estão eufóricos com a luta, exceto Levia, que está comendo seu espetinho de peixe totalmente tranquila. Setsu se espanta com a proporção que o duelo tomou. A arena está lotada e Roa está ao seu lado e deseja sorte, gesto esse que fortalece ainda mais o sentimento de ódio de Rouga. O rei anuncia o início da luta. Ela terminará quando um se render ou não puder mais lutar. Rouga parte com tudo para cima de Setsu, que desvia e até se surpreende por ele ser mais rápido do que ele imaginava. Rouga prepara um ataque à distância, acreditando ter pego Setsu, mas o ataque é repelido e ainda quase acerta Rouga em cheio. Setsu fala para ele parar de enrolar e mostrar realmente a sua força. Então ele se transforma em uma fera enorme. Essa forma aumenta sua força várias vezes. Mas para Setsu não mudou nada, simplesmente o pega pela cauda e o arremessa contra o chão, com tamanha força que chega a quebrar a arquibancada. Todos assistem àquela cena não acreditando em tamanha discrepância de força. Todos, exceto Levia, que está comendo agora um milho bem de boas. Roa acha incrível e grita falando que ama Setsu. Rouga, mesmo machucado, ainda quer continuar, e toda aquela mistura de raiva, desespero e inveja ativa uma maldição em seu ombro, o transformando em um ser muito mais poderoso e descontrolado. Setsu se assusta com esse repentino aumento de poder. Levia percebe que se trata da maldição de Toma. Rouga dispara um raio de sua boca que acerta Setsu em cheio. Enquanto ele pensa de onde surgiu todo esse poder, Levia arremessa sua espada para que ele a pegue. A maldição está destruindo o corpo de Rouga. Enfurecida e sem controle, a fera parte para atacar Setsu, que a contra-ataca, cortando um de seus braços. No entanto, o mesmo se regenera. Roa tenta ajudar e Setsu a segura, falando para que ela não seja descuidada. Essa maldição pode ser transmitida. A fera está sendo controlada por uma maldição e Setsu não quer que ele morra. Ele tem um plano, mas enquanto o realizar ficará indefeso, e Roa diz que o protegerá. Então Setsu levanta sua mão para invocar a sua espada devoradora de maldições, mas antes de concluir, toda a arena se enche de fumaça e uma voz diz que Setsu não deve se incomodar com seres tão fracos, e o dono da voz aparece. É Toma, que arranca a cabeça da fera e diz que sentiu muito a falta de Setsu. Toma começa a falar de uma maneira muito dócil, que até queria ir vê-lo pessoalmente, mas agora não pode, e sabia que a qualquer momento ele retornaria e está muito feliz por vê-lo novamente. Roa interrompe e grita com Toma, pois ele enganou e matou Rouga, e Setsu diz para que ela não se aproxime, mesmo sendo uma ilusão.
confusão. Tomar ameaça matar Roa devido à sua intromissão, mas Setsu a defende. Então a verdadeira face de Tomar é revelada, um ser sádico e egoísta. Seu único objetivo é fazer Setsu feliz, e para isso ele precisa destruir todo mundo. E assim que o fizer, Setsu e ele poderão viver tranquilamente como deuses. Esse é maluquinho de pedra. Setsu aponta sua espada e diz que se ele pretende ferir inocentes, o derrubará novamente. A invasão do continente demoníaco por Destina já começou, e Tomar pergunta se Setsu vai conseguir chegar lá a tempo. E enquanto desaparece, diz a Setsu que dessa vez o vencerá. Tempo depois, Setsu se encontra com o rei, que está arrependido de ter aprovado o duelo, mas Setsu diz para deixar as emoções para depois e vai partir imediatamente para o continente demoníaco. Regulus irá preparar o exército e assim que possível também irão. Pouco tempo depois, Setsu encontra Roa olhando com tristeza para a marca de sangue de Holga, mas ela logo se recompõe, dizendo que não há tempo para ficar sentimental. Há 10 anos atrás, o reino de Destina havia invocado Setsu e Tomar. No momento em que eles apareceram, todos no local comemoraram o sucesso da invocação, dizendo que Deus havia os enviado para salvar Destina. O rei começa a falar que eles são os visitantes do outro mundo, os enviados de Deus que irão salvar a nação. E enquanto todos aclamam os dois como heróis, Setsu se irrita, perguntando do que eles estão falando e em que momento ele concordou com isso. Ele não tem ideia nenhuma do que é esse negócio de herói, e eles foram chamados de repente e não sabem de nada. E se chegou até aqui, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos diga se gostou do vídeo. Valeu! E algum tempo depois, enquanto Setsu treina, Tomar o questiona como ele consegue ficar tão calmo depois de ser enviado a um mundo onde nada faz sentido. Como duas pessoas invocadas, eles precisam dar o melhor para que possam sobreviver. E estendendo a mão, Setsu diz que o que eles precisam fazer é ficar vivos e o restante das coisas darão um jeito. Então, eles saem do campo de treinamento e subindo as escadas em direção aos quartos, Setsu declara que os dois vão acabar com essa guerra juntos. Afinal, assim como Tomar disse, toda essa situação deles estarem nesse lugar desconhecido não é certo. Mesmo assim, Tomar acredita que eles não podem fazer nada. Não tem como parar essa guerra. É impossível. E além disso, ele não é tão forte quanto Setsu. Então, Setsu se aproxima e novamente o encoraja. Afinal, eles são os heróis escolhidos. E só vão saber se é impossível parar essa guerra quando eles tentarem. E além do mais, eles precisam lutar juntos. Eles estão na mesma situação e de certa forma são irmãos da mesma terra. Independente de qualquer coisa, Setsu promete protegê-lo e faz dessas palavras sua promessa. Um tempo depois, Setsu resolve partir, pois acredita ter ficado forte o suficiente para poder parar com a guerra. E ele também precisa ver esse mundo com seus próprios olhos. Tomar ainda sente muito medo, então não pode acompanhá-lo. E enquanto Setsu ia saindo, Tomar ganha confiança e promete ficar forte o suficiente para lutar ao lado dele e parar a guerra. Elka, Glenn, Tia e Setsu começam sua jornada e Tomar, vendo eles indo, reforça a sua promessa. E algum tempo se passou. Por sua coragem, pela lealdade inquestionável e pelo esforço sem fim, Tomar recebe do rei o título de cavaleiro e a designação de herói prateado. E após a cerimônia de condecoração, Tomar está caminhando com os soldados do seu esquadrão e está recebendo muitos elogios. Eles acreditam que em breve ele será um general e comandará uma nação inteira. Tomar ouve os elogios e fica muito feliz. E olhando para o céu, se lembra da promessa que fez a Setsu. Ele vai ficar mais forte, mais importante, aí se unirá a ele para que possam parar a guerra juntos. Tomar está com seu exército invadindo um castelo, onde se refugiam vários demônios. Tomar é tão temido pelos inimigos que acabou recebendo a alcunha de demônio prateado. E após o sucesso na batalha, Tomar vai até uma sala, onde encontra uma estátua sem cabeça, que está segurando uma joia que emana um poder sombrio. E alguns demônios que estavam no local haviam se rendido, e mesmo assim Tomar foi um piedoso e os matou. E quando estava saindo dessa sala, uma voz lhe chamou. Essa voz vinha daquela joia e afirmava poder ver todos os seus pensamentos, toda inveja, desespero e ódio que ele carrega. A princípio, ele se vira de costas e vai saindo, mas a voz ganha a atenção de Tomar quando diz que consegue ver o seu maior segredo, o seu verdadeiro desejo, e diz que pode lhe dar o poder e o destino. E num breve instante, ele se recorda de todos os momentos que passou com Setsu e tudo o que ele significava. Então, Tomar pega a joia para si. E algum tempo depois, no campo de batalha, Tomar vê os corpos dos companheiros do seu exército
exército, mas ele pouco se comove. A única coisa que vem em sua cabeça é manter a sua promessa, que só irá se realizar se ele continuar perseguindo e matando seus inimigos. E de repente um mensageiro do rei chega, e ele lhe entrega uma mensagem urgente da capital real. Foi conseguido um tratado de trégua, para que os representantes de cada nação assinem um tratado de paz. Então todas as unidades devem parar o combate imediatamente, e a ordem é para que Tomá faça a escolta da delegação desses líderes que vão assinar o contrato, que inclusive estão se aproximando. E Tomá reconhece a mana de Setsu, que vinha de dentro da carruagem que se aproximava, e fica chocado quando vê Setsu acompanhando aquelas pessoas. Afinal, Tomá não conseguiu o acompanhar. Setsu havia parado a guerra sem ele. Um tempo depois, os líderes das nações estão assinando o tratado de paz. São eles o rei dos humanos, a rainha dos demônios e o rei das feras. E junto da cerimônia inauguram um monumento que comemora o fim dessa longa guerra. E todos no local começam a aclamar Setsu como sendo o herói que possibilitou esse momento. E algumas horas depois, Setsu está muito satisfeito vendo todas aquelas pessoas comemorando felizes o fim da guerra. Então Tomá aparece dizendo que realmente ele foi incrível, conseguiu acabar com a guerra. Mas ele diz que não fez nada demais, apenas foi para alguns lugares e fez o que dava na telha. E quando Tomá estava começando a tocar no assunto sobre a promessa que eles fizeram, Elka grita para Setsu ir logo, pois eles não podem começar a festa sem a atração principal. E quando Setsu ia virando as costas, Tomá, um pouco sem jeito, chama novamente e diz que ele também se esforçou e foi para vários lugares e havia encontrado uma forma de voltar para o outro mundo, e pergunta se Setsu não quer voltar com ele. Mas agora que a guerra acabou, existem muitos lugares que Setsu ainda quer ir e não tem razão alguma para voltar. Esse é o começo de uma vida de Isekai tranquila, e naquele instante Tomá se sente traído. Ao perceber que Setsu não se importava com a promessa que haviam feito, desespero, ódio e inveja inundam os pensamentos de Tomá, e uma tremenda energia sombria começa a emanar do seu corpo. Tomá declara que destruirá tudo que for um empecilho, sejam humanos, demônios ou bestas. Ele jura matar todos até que Setsu volte ao normal, convencido que alguém roubou Setsu dele, e com absoluta certeza que isso aconteceu, ele lança um ataque contra Setsu, que por puro reflexo invoca sua espada e se defende. Tomá continua seu ataque implacável, movido pela loucura, até que finalmente para e olhando pela ponte vê todas aquelas pessoas e pergunta quem são. Ele tem certeza de que elas enganaram e seduziram Setsu, e acreditando que esse mundo não precisa de mais ninguém além dos dois, Tomá ataca novamente e Setsu desvia, pulando bem alto, e inicia um ataque. Tomá o acerta de raspão, mas Setsu o acerta em cheio, e em seguida uma enorme explosão acontece em cima da ponte. Elka e os outros correm até o local, mas quando chegam não havia nada, além de estragos. Muito ferido, Tomá vai até o templo que havia encontrado a joia, e sozinho diz que de nada ela serviu, nenhum dos seus desejos se realizaram, e quando estava prestes a desmaiar, a joia dissipa uma energia sombria, e Tomá acaba tendo algumas visões que mostram um laboratório, onde várias pessoas estão sendo submetidas a experimentos, que variam desde injeções e torturas até transplantes de órgãos, e ele resolve ajudá-las, a fim de se tornarem seus companheiros. Então ele invade o local e os liberta, e em seguida pergunta se eles querem o acompanhar. Ele quer destruir esse mundo cheio de desespero, e os quatro o acompanham. E muito tempo depois, Tomá agradece os seus companheiros por terem o esperado. Suas feridas já tinham se curado completamente, e ele dá início ao seu plano, afirmando que eles irão se tornar deuses assim que o mundo chegar ao fim. O reino de Destinia, junto com os heróis do outro mundo, partem para a guerra contra os demônios. E próximos ao local de desembarque, o general do exército anuncia a todos que a guerra é ordem do grande rei e incita a todos a mostrar aos demônios o poder dos humanos. Tia está conversando com Glenn, Elka e Yuri, e com o auxílio da sua magia consegue sentir um pouco da mana de Tomá e confirma que ele está no continente que eles estão chegando. Glenn diz que o verdadeiro inimigo deles então não é a nação demoníaca, mas sim Tomá. No entanto, os generais estão cegos pela guerra, e mesmo que eles tentem convencê-los de que Tomá está envolvido, eles não entenderão. E caminhando as coisas do jeito que estão, irão começar uma luta desnecessária com os demônios. Glenn pergunta se por acaso Tia recebeu algum contato de Setsu. Ela fica em silêncio, mas Yuri o defende, dizendo que ele provavelmente está se esforçando para acabar com a guerra. E nesse momento, ela se lembra das palavras que Setsu disse quando partiu do reino de Destinia, a fim de encontrar um meio para acabar com a guerra. E com um sorriso sincero e orgulhoso,
nervoso, Yuri diz com todas as letras que confia em Yuki. E apenas para relembrar, Yuki é o nome de Setsu no outro mundo. Eles concordam e Elka diz que precisam ganhar tempo até que Setsu chegue. Enquanto isso, Tia diz a Yuri que eles precisam ter o menor número possível de baixas nessa guerra. E cruzando as armas, anunciam que irão recuperar a paz. E algum tempo depois, as embarcações de Destinia desembarcam e no mesmo instante os soldados iniciam o avanço. Enquanto isso, por trás dos muros, os demônios se defendem com seu exército de magos de fogo. E Glenn coordena os seus amigos e os heróis para que eles deem a volta e ataquem os inimigos pelo flanco. E o general dos humanos ordena um ataque mágico a fim de derrubar as defesas dos demônios. E a batalha se prolonga até que o exército de Destinia consegue derrubar as defesas dos demônios. E enquanto isso, Glenn e os outros aproveitam o caos para colocarem seu plano em prática. Tia pede a todos que não persigam inimigos que estiverem fugindo ou feridos. Elka, Tia e Glenn iniciam um ataque, derrubando vários inimigos, enquanto os heróis do outro mundo não sabem muito o que fazer, pois alguns estão muito amedrontados e os outros querem partir com tudo. E por fim, eles acabam indo todos para o ataque. Yuri acaba salvando uma colega sua que na hora do combate ficou vulnerável devido ao medo. Os humanos estão claramente com muita vantagem. Vários demônios abandonaram seus postos e começaram a fugir. Yuri tenta parar um de seus colegas que estava cego pelo ódio. Ele estava prestes a matar um demônio que estava ferido e incapacitado de lutar. Enquanto Yuri argumentava com seu colega, uma voz bem tenebrosa surge ao fundo, chamando a atitude de Yuri de nobre. Também mostra o que irá acontecer caso eles não matem aquele demônio. E nesse instante, vários portais se abrem onde as armaduras enormes imbuídas de maldição aparecem. Yuri se lembra que são os mesmos monstros que ela viu quando chegou a esse mundo. E em meio àqueles monstros aparece Alize, que estava sendo controlada por Meloá. Alize mata vários humanos e o grupo de Elka começa a atacar as armaduras. E quando eles cortam uma delas ao meio, se deparam com uma poça de sangue, chegando à conclusão que dentro das armaduras haviam humanos que estavam sendo controlados como fantoches. Então Elka e os outros reconhecem a demônio ruiva, pois ela havia lutado ao lado de Setsu na outra guerra. Meloá começa a conversar com eles de uma maneira bem perturbadora e explica que Alize é forte, por isso fez com que ela virasse sua boneca. E ainda diz para eles se tornarem seus bonecos também, assim todos podem ficar juntos para sempre. Elka, na pura raiva, parte para atacar Meloá, mas ela usa sua magia de marionete para fazer com que Alize enfrente Elka. Enquanto as duas se encaram, Elka tenta fazer com que Alize a reconheça, mas não adianta, a magia de marionete é uma maldição muito forte. Meloá chama a atenção de Glenn e Tia quando corta o seu próprio pulso. Tia percebe que todo aquele sangue possui uma enorme concentração de mana, e aquele sangue imbuído de maldição dá origem a 4 monstros poderosos. Enquanto Elka está ocupada com Alize, os monstros começam a atacar Tia e Glenn, mas um deles, por ordem de Meloá, ataca Elka, que consegue desviar e em seguida o mata com seu ataque de lâminas de gelo. E Glenn, com sua magia de espada voadora, também derrota um deles. Nesse momento, Meloá ordena que os monstros de armadura ataquem Glenn, mas Tia entra na batalha e lhe dá suporte, e ainda consegue derrotar outro monstro dos que Meloá havia invocado com seu sangue. Tia diz a Glenn que 3 já foram, resta apenas um, e no momento que Elka dizia para Glenn e Tia pegar o outro, Yuri já havia o derrotado, então se junta ao grupo. Tia pergunta a Meloá o que ela fará agora que os seus brinquedos acabaram, e pela primeira vez desde o início do confronto, Meloá sente medo, e diz que é injusto eles serem tão fortes assim sem qualquer tipo de modificação em seus corpos ou drogas. Meloá começa a entrar em desespero e ordena que Alize os ataque. Glenn toma a frente e segura o ataque dela, e pedindo desculpas, Glenn a nocauteia. Meloá não tem para onde correr. Elka a ataca e após desarmá-la, perfura seu órgão de mana com sua espada, e em seguida Elka declara que a luta acabou, e ainda diz que esse é o preço por brincar com a vida dos outros. Mesmo agonizando, Meloá diz para si mesma que pelo mestre tomar, ela não pode desistir. Com espanto, Elka vê Meloá se levantando e pergunta como ela pode sobreviver com o órgão de mana destruído. E ela começa a explicar que o seu corpo foi modificado, então ela muda totalmente para uma expressão de satisfação e continua dizendo que tem coração, pulmão e um órgão de mana, a mais que os humanos. Ela foi criada como uma arma, e se Tomar não a tivesse salvo, ela não sabe o que seria de sua vida. Por isso, ela quer destruir esse mundo, pois é o desejo do seu mestre Tomar. E Meloá, como último recurso, utiliza sua magia de quebra de limite, que toma a própria vida para atingir níveis enormes de poder. Então, um portal se abre e um monstro gigante aparece. Todos o reconhecem
reconhecem como sendo uma quimera, e Meluá utiliza sua magia mais poderosa, a boneca marionete perfeita. Com essa magia, ela se funde com a quimera, canalizando o poder de sua mana com a vida e o ódio. A quimera começa a atacá-los, e Yuhi e Tia em conjunto criam um escudo mágico para interceptar o ataque do monstro, e Meluá prepara outro ataque do seu monstro, e Tia está esgotada, não conseguirá levantar outro escudo mágico. Glam pergunta a Elka se ela tem algum plano, mas antes que ela respondesse, os dois ficam surpresos com uma coisa. E quando Meluá estava prestes a atacar com tudo, Alizé surge por trás e a atravessa com sua espada, e chorando abraça sua irmã. Na cabeça de Alizé passa um filme dos tempos em que as duas eram felizes juntas, e a quimera foi pouco a pouco se petrificando até se tornar uma casca vazia. Os ferimentos de Alizé foram muito profundos, mesmo assim ela irá sobreviver. Tia está esgotada e ela está se agarrando em Yuhi, enquanto diz que todos precisam descansar. De repente, todos se assustam pois sentem um enorme poder se aproximando, e em meio a um redemoinho surge uma mão gigante de sombras carregando mais um capanga de tomar. Glam e Elka percebem que ele é muito forte e vai ser difícil lutar agora, pois estão exaustos, e com muita coragem Yuhi diz que o enfrentará, mas Elka fala para recuar pois o demônio é muito forte, e com um sorriso firme Yuhi diz que também é companheira deles, e além disso, se fosse Yuki aqui, ele lutaria. Glam entende toda a determinação de Yuhi e diz que vai deixar essa luta com ela, afinal ela está em melhores condições que eles. Tia concorda e diz que precisam confiar em Yuhi, mas devem ficar atentos e servir como suporte. Yuhi anuncia que vai mostrar o resultado de seus treinos, e quando o demônio ia iniciar um ataque, ele olha assustado para o céu. Yuhi e os outros também olham na mesma direção, e um sorriso de alívio foi sendo estampado no rosto da pequena maga destemida, e aparece Setsu em meio a toda aquela poeira e diz a Yuhi que ela fez um bom trabalho, e agora pode descansar tranquila. O Rei das Feras recebe a informação de que o seu exército já está pronto, então ele ordena que partam para a Ilha dos Demônios imediatamente, a fim de enfrentar o mal que se aproxima. Um dos seus generais pergunta o que ele acha que vai acontecer com o reino dos humanos, mas o rei diz que Setsu já deve estar chegando por lá e como sempre ele vai resolver tudo. E aproveitando que você já chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, assim você ajuda demais o nosso crescimento. Muito obrigado e bom vídeo. Quando Yuhi vê Setsu na sua frente depois de tanto tempo, ela não se aguenta e pula em cima dele e o abraça. E ele precisa dar uma leve cortada nela, pois o momento para isso não é dos melhores. E quando ela se dá conta, se afasta e morre de vergonha. Setsu pede desculpas pela demora, e Yuhi diz que andou treinando com Elka, mas não sabe se aprendeu direito, então ela fica na posição de cadeira para o nosso protagonista. Ele já olha bravo para Elka e diz para Yuhi que não precisa de outra personagem masoquista. Setsu interrompe a cena e diz que conversará com Elka depois, e ele pede para que Yuhi fique na retaguarda com o restante do grupo. O inimigo diz a Setsu que não via a hora de lutar com ele novamente. Setsu reconhece a mana dele como sendo a pessoa que invadiu o castelo de Dezas. O demônio se sente honrado por Setsu se lembrar dele, no entanto, ele mudou muito desde a última vez. Yuhi antecipa e conjura uma magia de proteção a todos ali em volta. O demônio olha para aquilo e vê que Setsu se preocupa muito com eles e pergunta por que essa importância com seres tão fracos, que comparados a eles são como insetos. Setsu fica irritado com o comentário e diz que eles apenas são importantes e para ele isso já basta. O demônio acredita que o poder de impor as próprias motivações é um privilégio apenas dos fortes. Setsu diz que vai proteger o mundo porque é isso que ele quer fazer, e então ele parte para o ataque. Já em outro local no campo de batalha, Kuroino continua atacando humanos e demônios, dizendo que não irá deixar nenhum deles fugir, e de repente suas ex-irmãs aparecem para confrontá-la, e elas ainda acreditam que Kuroino não é uma pessoa má. Quando ela ouve essas palavras, ela ri com muito deboche, e além disso diz que essa historinha de irmã mais velha dá nojo. Em seguida, Kuroino ataca as duas, elas se defendem facilmente e entendem que não terão outra alternativa a não ser lutar. As demonstrações de afeto entre as duas irmãs deixam Kuroino muito irritada. Ela parte para atacar as duas e com suas adagas consegue as ferir superficialmente. No entanto, as duas em um forte ataque em conjunto derrubam Kuroino. As duas acreditam que a batalha terminou, porém Kuroino resolve mostrar o seu verdadeiro poder. 4 braços se formam em suas costas e os dedos de cada mão se transformam em poderosos tentáculos. Kuroino prende Mineko com seus tentáculos enquanto ataca Shironeko, e Kuroino fica menosprezando esse amor das duas irmãs, dizendo que essa cena de preocupação
preocupação delas uma com a outra a deixa enojada. E com muita raiva diz que vai matar as duas para que elas possam ficar juntas de vez. Então ela utiliza a quebra de limite, aumentando ainda mais o seu poder, mas em troca sua vida é utilizada como combustível. E enquanto Kuroino mantém Mineko presa, ela ataca sem piedade Shironeko. E rindo, Kuroino diz que essa é a realidade, a ligação entre irmãs não vale nada, é apenas uma maldição. E se levantando com muita coragem, Shironeko diz a Kuroino que a única pessoa que acha que isso é uma maldição é ela. Após mais uma sequência de ataques de Kuroino, Shironeko pula em direção à sua irmã e tocando as mãos, as duas utilizam uma habilidade exclusiva do clã das feras, a fusão feral, e tornando uma só, as duas arrebentam aqueles tentáculos e surpreende Kuroino, que entende de imediato o quão forte é essa transformação. As duas logo de cara mostram quão veloz é essa transformação. Kuroino fica muito irritada e cede ainda mais energia vital para aumentar o seu poder. Ela invoca mais braços nas suas costas e as ataca. As duas não só desviam do golpe, como o repelem, girando seu corpo em alta velocidade, fazendo uma espécie de turbilhão. E por fim, elas dão uma investida muito forte contra Kuroino, que cai praticamente derrotada. Mas gritando, ela diz que se perder ali, como poderá encará-las novamente. E em um flashback, vemos que ela se refere às suas irmãs. No entanto, essa última investida foi em vão, pois ela é derrotada de vez com um forte golpe das duas irmãs. Já em um outro local, o exército dos demônios encontra um dos capangas de Tomar e resolvem atacá-lo, dizendo que ele é apenas um, mas quando os soldados o atacam, percebem que suas espadas não conseguem o atravessar. Aquele corpo parecia ser sólido como aço, e facilmente ele joga todos aqueles soldados para longe e mostra sua verdadeira face, um sujeito bem interessante, uma mistura de uma drag queen com uma Miss Simpatia. E após derrotar alguns soldados, ele se apresenta como Virtus e convida todos os soldados restantes para o atacar de uma vez só com toda a força que eles possuem. E surgindo lá do fundo daqueles soldados aparece Hoa, que dá um soco no rosto de Virtus e o empurra para longe, e no mesmo instante ela sente seu punho doendo e se pergunta por que ele é tão duro assim. Os soldados demônio reconhecem de cara quem ela é e ela diz para que eles recuem, pois o exército Zoldorado vai assumir agora. Virtus se levanta e diz que não esperava por esse ataque, e ouve que a garota mal educada é a filha do rei das feras, e entende por que esse golpe foi tão bom, mas ele espera que esse soquinho de gato não seja o seu golpe mais forte. Hoa diz que o corpo dele é duro que nem o aço, não parece ser apenas uma montanha de músculos, e Virtus confirma a teoria de Hoa, seu corpo é realmente feito de aço, o que a deixa muito assustado, e ela diz que ele realmente é um monstro, e ele pode até ser um monstro, mas quem o criou foram os próprios humanos. Ele suportou vários experimentos e torturas desde jovem durante muitos anos, e por isso se tornou muito forte, e vendo esse potencial nele, Tomar o resgatou. Hoa fica muito irritado quando ouve o nome de Tomar, e diz que ele quer acabar com esse mundo por causa da própria loucura. Virtus ouve aquilo e pergunta qual é o problema, pois os fortes conseguem tudo o que querem e pronto, e ele ainda cita o nome de Holga, dizendo que ele foi um dos experimentos de Tomar. Hoa parte em fúria e ataca o rosto de Virtus com um chute, mas nada acontece com eles. Apenas a perna de Hoa que começa a sangrar, e ela grita dizendo para ele ficar calado e não falar de Holga como se o conhecesse. Ela afirma que vai o matar por ter zombado do orgulho das feras, e concentrando uma aura poderosa em seus punhos, diz que ele pode ser feito de ferro ou aço, mas ela só precisa bater até que ele se quebre. E zombando dela, ele diz que idiotas assim são uma fofura, e de repente o corpo de Virtus começa a se dividir em pequenas partículas, e ele diz a Hoa que o seu verdadeiro poder não é apenas ter um corpo de aço, mas sim manipular o corpo da maneira que ele quiser, e ele transforma o seu corpo em várias esferas de aço e ataca com todas elas de uma vez o corpo de Hoa, que cai praticamente morta. Virtus restaura o seu corpo na forma humana e diz que exagerou, acreditando ter matado Hoa, e complementa que nesse mundo de nada adianta o orgulho se você for fraco. Enquanto Virtus ia se retirando, ele se assusta, pois vê Hoa se levantando. Ela diz que não há nada mais importante do que o orgulho em poder proteger os seus entes queridos. Ela conjura uma aura dourada que recobre todo o seu corpo e dá um ataque muito forte no rosto de Virtus, que pela primeira vez sangra. Ele ainda está um pouco assustado com tudo aquilo, então ele se recorda de um detalhe sobre as feras. As feras com sangue real conseguem utilizar uma habilidade que em momentos antes da morte elas queimam o restante de suas vidas para levar os inimigos junto. Virtus utiliza todo o seu poder para tornar o seu corpo ainda mais resistente. Hoa o derruba no chão e começa a desferir vários socos em seu peito. Virtus apenas fica
sorrindo, esnobando aqueles socos que nada faziam com seu corpo, quando de repente o seu peito começa a rachar. Nesse instante ele modifica o seu corpo, criando várias lanças de aço que atravessam o peito de Roa. Dessa vez ele acredita ter vencido, mas mesmo com aquelas lanças atravessadas em seu corpo, Roa continua batendo sem piedade, e por fim ela atravessa aquele corpo de metal com o seu punho, e caindo praticamente morta, diz que o orgulho das feras supera tudo. Virtus, ainda de pé, se aproxima de Roa e sem mais nem menos utiliza uma magia que transfere o restante da sua energia vital para ela, e ela se cura imediatamente. Ela se levanta e pergunta por que ele fez isso. Ele apenas diz que achou a tolice dela uma fofura. Virtus cai no chão e Roa pergunta o que uma pessoa como ele está fazendo com Tomar, e sorrindo, ele diz que quem mais daria atenção para um monstro como ele, mas ele diz que é brincadeira, ele apenas gosta de rapazes bonitos. Nossa, esse não desceu do salto nem nos últimos momentos, hein? E ele complementa dizendo para que ela continue vivendo com esse orgulho todo, e Roa diz que irá carregar o orgulho dele junto também. E de volta à luta principal, Setsu está trocando golpes de espada com seu adversário. Setsu diz para que ele pare de atacar aleatoriamente, pois isso não surtirá efeito algum, mas o demônio diz que tudo isso foi um plano, e aproveitando que Setsu havia baixado a guarda, ele invoca uma magia de sombras a fim de paralisar os movimentos de Setsu. É igual a habilidade do Shikamaru, e quando o demônio foi dar um golpe em Setsu, ele havia se libertado facilmente, dizendo que uma habilidade fraca como essa de nada iria adiantar. O monstro entende que o poder de Setsu é um absurdo. Setsu diz que ele já deve ter entendido que não conseguirá vencer, e pede para que ele desista e chame logo Tomar. O demônio dá uma risada muito tenebrosa e diz que ele vai apostar a sua vida nessa luta. Então ele utiliza a habilidade de quebra de limite, e no instante seguinte ele afirma que esse é o seu verdadeiro poder, e uma armadura de sombras reveste todo o seu corpo. E os dois reiniciam o combate, e após algumas trocas de golpe, Setsu acerta o ombro do demônio, mas ele diz que é inútil, pois essa armadura de sombras absorve todo o impacto, e Setsu, pela primeira vez em toda a série, leva um golpe. Mas não foi muita coisa, apenas um soco no rosto que joga ele um pouco longe. O demônio olha para Setsu, que está caído, e diz que agora ele não tem mais chance. No entanto, Setsu afirma que irá cortar essa armadura que ele tanto se orgulha. O corpo do nosso herói começa a emanar uma aura, e ele invoca uma magia muito poderosa, a espada voadora Zetsu. É o Getsuga Tenshou do Ichigo. O demônio tenta bloquear, mas foi inútil. Sua armadura e sua espada se despedaçaram. Setsu percebe que no último momento o demônio conseguiu defletir o dano fatal, mas é bom que ele não se mova, senão dessa vez irá o matar de verdade. O demônio começa a gritar, dizendo que morrer não é o problema, pois, como um perdedor, sua vida não tem mais sentido. Ele foi criado apenas para lutar. Sua única salvação é resistir nesse mundo até o seu último momento, e com o último ataque desesperado, ele vai com aquele pedaço de espada com tudo pra cima de Setsu, mas nosso protagonista o chama de idiota e por fim o derrota. E como últimas palavras, o demônio diz que deu tudo de si até o fim e agradece a Setsu pela batalha. E em seu castelo, Tomar percebe que todos os seus capangas perderam a batalha, e ele entende que Setsu irá o atrapalhar novamente, mas dessa vez ele está preparado e irá fechar as cortinas desse mundo. E de longe, Setsu avista uma grande quantidade de energia amaldiçoada sendo emanada de um castelo, e ele diz que finalmente o último chefão apareceu. Levia corre até o castelo Evil Barrow. Chegando ao local, verifica que Dezas está bem, e Dezas cita que 3 grandes poderes mágicos desapareceram, provavelmente seja do exército de Tomar, e isso é muito bom, pois a batalha começa a ficar favorável para a aliança dos reinos, e surgindo entre elas aparece Tomar, dizendo que isso não será suficiente para fazer com que a guerra mude o lado vitorioso, e a partir de agora Tomar irá entrar na batalha. Ele afirma para elas que podem até tentar resistir, mas ele mostrará o que é o verdadeiro desespero. Setsu aparece no castelo e encontra Levia e Dezas totalmente derrotadas. Tomar diz a Setsu que ele foi rápido, e o fato dele ter chego tão depressa o deixa com ciúmes, pois mostra o quanto Setsu se importa com esses seres inferiores. Interrompendo o discurso de Tomar, Setsu parte com fúria e o ataca, mas Tomar bloqueia esse ataque. Setsu diz que pelo jeito não vai adiantar ter qualquer tipo de conversa com Tomar, e Tomar diz que ele tem razão, e quando o mundo acabar e ficarem apenas os dois, eles terão muito tempo para conversar. E novamente eles iniciam o combate, e após alguns golpes, Tomar recua e transforma sua arma sagrada em uma lança de raios e a arremessa contra Setsu, que consegue repelir esse poder, mas ele é tão grande que chega a destruir todo o teto do
do castelo. Toma inicia atacando Setsu novamente, agora ele está atirando várias lanças de raio e Setsu diz que não adianta apenas aumentar os números, e ele repele todos os ataques com a sua magia lâmina voadora. E aproveitando uma brecha de Setsu, Toma dispara o mesmo golpe contra ele, a lâmina voadora, e esse golpe acerta em cheio, e sorrindo, Toma diz que acha que Setsu enferrujou. Os dois se encaram por alguns instantes, e no próximo choque das espadas, Setsu consegue desarmar Toma. Para o susto dele, Setsu larga sua espada e começa a o socar bem no meio da cara, e Toma consegue se afastar utilizando uma magia queima-roupa, e Setsu ainda tira uma onda dele dizendo que a cara dele ficou um pouco melhor, e Toma confessa ter baixado a guarda por alguns instantes. Toma afirma que a partir de agora eles vão aumentar o ritmo desse combate, então ele faz com que sua espada volte até suas mãos, e ao chegar ela começa a mudar de forma, e o que era antes uma espada agora se transforma em uma arma de fogo. Setsu pergunta o que era aquilo agora. Toma diz que é uma nova habilidade da sua arma sagrada, a mudança de forma. E logo na sequência, Toma dispara apenas para mostrar o poder de sua nova arma, e o poder de fogo é tão grande que um tiro quebra o restante do teto do castelo, e além disso, faz um buraco enorme em uma montanha muito distante dali. E Setsu entende que não pode deixar que Toma fique atirando aquilo à vontade. E enquanto Toma preparava o próximo tiro, Setsu corre em sua direção e o chuta, o empurrando para longe, mas logo em seguida Toma dispara vários tiros em Setsu. No entanto, nosso herói consegue desviar de todos, e Toma entende que não será muito fácil acertá-lo, então ele muda novamente a forma da sua arma. Agora ela perde um pouco poder de fogo, no entanto ela atira muito mais projéteis de uma vez, formando uma espécie de metralhadora giratória. Toma acredita ter acertado Setsu em um dos seus tiros, mas quando toda aquela fumaça desaparece, Toma vê que Setsu havia convocado novamente a sua espada, formando uma espécie de escudo mágico. E antes que Toma disparasse o próximo ataque, Setsu invoca sua espada sagrada Glutão e ordena que ela devore aquela energia amaldiçoada. Setsu se concentra aumentando a sua força e na sequência dispara duas lâminas voadoras, uma de cada espada. E nesse instante, o restante dos amigos de Setsu chegam, e ver que todos os amigos de Setsu estavam a salvo enfurece Toma, que começa a se recordar de antigamente e diz que Setsu sempre faz isso e acaba o deixando sozinho. Toma se enfurece e começa a aumentar o seu poder com uma energia maligna, que Setsu reconhece como não sendo a força natural de Toma, e utilizando a sua vida como combustível, Toma invoca a magia de quebra de limites, e agora sua arma sagrada havia se transformado em duas enormes armas de fogo. Toma ataca Setsu com todo esse seu poder, e percebendo que Setsu havia se distanciado bastante, Toma mira em seus amigos. Setsu consegue desviar o dano direto, fazendo com que sua espada absorva toda aquela energia, e Setsu fica mais aliviado ao ver que o restante dos ataques de Toma foram impedidos por uma barreira mágica que todos os seus amigos criaram juntos. Toma não consegue aceitar isso, e cada vez que os seus planos são frustrados, ele se enfurece ainda mais. E conseguindo uma brecha, Setsu ataca Toma com a sua lâmina voadora, mas Toma defende, utilizando as suas armas como escudo. Toma, por um instante, perde Setsu de vista, o que é suficiente para que o nosso herói utilize uma magia mais poderosa ainda, a lâmina voadora rápida, e vários ataques acertam a arma sagrada de Toma em cheio, e por fim, ela se quebra. E Setsu se aproxima de Toma e desfere um ataque a queima-roupa, dizendo que a batalha acabou. E enquanto Toma caía, um filme passou em sua cabeça, se lembrando de todos os bons momentos que ele havia passado com Setsu, assim como as promessas que ele havia feito. E aquela joia maligna começa a drenar mais energia vital de Toma, e ela se transforma em um rifle monstruoso, e um disparo muito forte é dado diretamente em Setsu, que tenta defender com as suas duas espadas, mas ele acaba sendo atingido, e a sua espada Kuromaru é quebrada. Setsu cai e fica imóvel. Toma aparece logo ao seu lado e com uma fisionomia muito perturbadora afirma que conseguiu derrotar o herói Setsu, o mesmo Setsu que ele lutou a sua vida toda para o alcançar. E tomado pela loucura, Toma diz que esse mundo realmente tem que ser destruído. E Setsu começa a se levantar e diz que por mais forte que Toma tenha ficado, jamais irá o derrotar. Setsu começa a envolver Toma em uma magia dimensional. Toma começa a entrar em desespero pensando como Setsu ainda tinha todo esse poder. Toma, em aflição, tenta invocar a sua magia de quebra de limite mais uma vez, mas o seu corpo está preso em uma outra dimensão e a sua voz não alcança sua arma. E tomando a sua espada Glutão com as duas mãos, Setsu vira sua lâmina para o chão e convoca uma poderosa magia, a Devoradora de Maldições. Essa magia começa a cercar Toma, que está totalmente indefeso, e ele começa a gritar que não quer morrer, e ele fica se lembrando da promessa que Setsu havia feito que iria o proteger, enquanto aquela magia toma todo o espaço em volta de
de Toma, ele fica chamando Setsu pelo seu nome, e em seus últimos lamentos, Toma diz que o que ele mais queria era apenas ficar ao lado de Setsu. Lentamente, Toma começa a acordar e pergunta por que Setsu não o matou, e Setsu diz que nunca quis uma luta com ele até a morte. O que ele queria era trazer a sua sanidade de volta, e foi por isso que ele apostou em devorar apenas a maldição que estava nele. E sorrindo, Setsu diz que afinal de contas prometeu que iria protegê-lo. E chorando, Toma diz que fez coisas imperdoáveis. Não importa quanto tempo leve, Setsu quer que ele se redima dos seus erros. Deixar ele para morrer não seria o suficiente. E algum tempo depois, Setsu, Desas e Regulus vão até a cela em que Toma está preso e dizem a ele que enfim decidiram a sua sentença. Toma deve usar toda a sua mana restante em uma magia de transferência para enviar os alunos de volta ao outro mundo. Toma fica surpreso por sua punição ser apenas isso, e Desas explica que se ele perder toda a sua mana será apenas um humano comum, e nesse caso os líderes das outras nações não irão se incomodar com ele. Regulus olha para Toma e diz que vendo essa cara dá pra ver que ele não tem mais intenção de praticar o mal, e Setsu complementa que se ele quiser pode se juntar aos colegas dele e voltar para o outro mundo também. Desas diz a Toma que ele deveria agradecer a Setsu por isso, pois foi ele quem negociou esses termos. Chorando em voz baixa, Toma diz que Setsu manteve a sua promessa. Por fim, utilizando o restante de sua mana, Toma envia os colegas de Setsu de volta para o outro mundo, e no mesmo local onde a batalha de 5 anos atrás começou, Toma e Setsu estão tendo uma conversa. Setsu pergunta se está tudo bem por Toma não ter retornado, e ele diz que a sua verdadeira redenção começa agora. Ele vai começar uma jornada e vai andar por aquele mundo procurando dia a dia maneiras para se redimir. Setsu fica muito feliz e diz que estará torcendo por ele. E alguns dias depois, Setsu está pronto para se aventurar novamente mundo afora. E em sua despedida, Elka fica chorando, dizendo que também queria ir junto, mas Tia diz que isso não é possível, pois eles têm uma papelada para resolver do pós-guerra. E dessa vez, Setsu não irá sozinho, ele terá como sua companheira de jornada Yuri, que decidiu ficar para acompanhá-lo nessa aventura. Setsu pergunta por uma última vez se Yuri tem certeza disso, e ela diz que decidiu ficar ao lado dele para sempre. E por fim, Setsu parte em sua aventura sem rumo e sem destino. Logo no início da sua jornada, Setsu encontra Levia e pergunta se o mar está em paz, e ela diz que enquanto ela estiver ali, o mar sempre estará em paz. No entanto, alguns segundos depois, ela está confrontando um Kraken novamente. Setsu e Yuri fazem uma visita a Desas, comenta que a nação demoníaca está correndo muito bem. Com a ajuda de seus ótimos subordinados, eles estão recuperando o reino desses pequenos danos. E ela também comenta sobre Huri, que está se esforçando muito em seu novo empreendimento, uma barraca de comida que vende os famosos anéis de lulas do herói Setsu. Continuando a sua jornada, ele vai até o reino das feras, e novamente os guardas não o deixam entrar, mesmo ele dizendo que é um amigo do rei Regulus, e de repente, surgindo do alto, 3 pequenas ferinhas caem em cima deles. Houa havia se tornado a comandante do exército Zoodorado, Shironeko se tornou a assistente da comandante e Mineko a segunda assistente. E enquanto Houa aponta para Setsu, ela diz que as 3 estão treinando muito para que um dia possam o derrotar. E com um grande sorriso, Setsu diz que pelo jeito a nação das feras não terá mais com o que se preocupar. Regulus comenta que está muito feliz por essa nova geração de bons guerreiros. E com muitas coisas maravilhosas ainda para conhecer nesse mundo, Setsu e Yuri continuam sua jornada. E a nossa se encerra por aqui, chegando ao final desse anime. Pessoal, espero que tenham gostado dessa jornada também. E para continuarem recebendo vídeos de outras histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações. E como sempre, é um grande prazer ter vocês aqui comigo. Valeu!